seja bem-vindo a mais um JimmyCast. E hoje, o tema de hoje, qual que é o tema de hoje? Pô, o que a gente vai falar? A gente tá aqui com um convidado especial que opera Forex. Ele faz day trade em Forex, entende aqui de vários tipos de análise para operar as moedas. Se você não sabe o que é Forex, se você não sabe como operar esse mercado, ele vai apresentar aqui pra gente. E eu tenho certeza aí que vai agregar bastante aí pra todos vocês. Hoje a gente tá aqui, tá faltando uma pessoa, né? A gente tá sem o Tomás não acordou bem hoje, tá lá com dor de garganta. A gente decidiu deixar ele lá na casa dele lá. E hoje então, vai só comigo mesmo. Então, para apresentar aqui, a gente tá com o Ronald Coutrin. Seja muito bem-vindo, Ronald. Valeu, cara, obrigado. O Ronald, para quem não sabe, ele é trader de Forex, matemático. Tem um canal no YouTube de mais de 150 mil inscritos. E é uma fera aí, tá nesse mercado há muito tempo aí. Acho que hoje... acho que você é um dos mais antigos do mercado aí que tá nas redes sociais, não? Cara, eu julgo dizer, eu arrisco dizer, na verdade, que eu acho que eu fui o primeiro influencer de renda variável do Brasil. Porque o meu conteúdo mais antigo, né, é de 2010. Um vídeo no YouTube de 2010. 2010. Falando de day trade, né? Até hoje eu tava conversando com um amigo, ele tava me perguntando, cara, mas... E aí, era monetizado e tal? Eu falei, que monetizado, cara? 2010 não existia monetização, ninguém nem sabia como é que ganhava dinheiro com isso, não existia... Fazia quase que por amor. Não, e assim, foi um tiro muito no escuro, né? Eu não tinha barba, eu era uma... Tu vê o vídeo, depois eu vou te mostrar. Eu era uma criança, cara, falando de mercado de renda variável, sabe? Caraca, que legal. E se tu me perguntar assim, Ronaldo, por que tu fez isso? Cara, não sei, não faço ideia, porque ninguém ganhava dinheiro com YouTube... Não existia, nem sonhava em existir venda de serviço. Por exemplo, Érico Rocha veio anos depois. Esse negócio de produto, não infoproduto. Tinha nada. Érico Rocha eu acho que veio em 2012, 13, 14, por aí, né? Então, assim, cara, literalmente, assim, eu costumo dizer pra galera que me acompanha que eu sou o cara mais sortudo que tu vai conhecer na tua vida. Porque não tem outra coisa que explica a minha vida do que eu tá no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E aquela história de que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Cai, cara. Cai e eu sou a prova disso. Não sou um gênio, né? Apesar de... assim, só pra tu entender o lance da matemática na minha vida, você não precisa ser formado em matemática para ser um matemático. Inclusive, eu não recomendo que o pessoal faça isso, que eu fiz, né? Mas deu muito certo pra mim. Eu fiz 4 faculdades e abandonei as 4, né? Sendo que a última, que foi a que eu mais gostei, obviamente, que era com números, etc e tal, a última prova do último semestre eu fiz. Beleza. Aí eu tinha só que entregar o trabalho de conclusão do curso, né? Nesse gap entre a última prova que eu fiz e o trabalho de conclusão, eu comecei a ganhar R$1.000 por mês com day trade. E era o meu sonho de vida eu ganhar R$1.000 por mês. Que eu pensava assim, cara, eu moro na casa da minha mãe. Não tenho esposa, não tenho filhos, né? Cara, R$1.000 eu tô estourado, cara. R$1.000 por mês, assim, vai... Eu sei como é. Eu sou filho de pais pastores, então eu pensava assim, cara, vai acabar o culto, eu vou chamar meus amigos pra lanchar e eu vou pagar tudo, eu vou pagar o lanche de todo mundo. Não, tô estourado, acabou. Tinha ficado rico. Acabou, aqui eu zerei a vida, vou aposentar meus pais. E aí o que foi que eu fiz? Não entreguei o trabalho de conclusão de curso. Caraca. Você fez a faculdade inteira e não entregou? Concluí toda. Né? Nunca fui o aluno nota 10. Inclusive, muito pelo contrário, eu sempre fui um aluno muito medíocre, né? Eu estudava, a prova é amanhã, beleza, que horas são? 10 para as 7? Eu vou estudar agora, começar a estudar agora. A prova é amanhã. Ia no caminho estudando também, né? E aí, nesse intervalo, eu comecei a ganhar esses R$1.000 por mês, né? Aí eu tive a brilhante ideia, eu falei assim, eu não vou entregar. Não vou entregar o trabalho de conclusão de curso. Vou fazer do meu jeito na minha vida. Só que eu tinha 1 ano pra entregar. Uhum. Beleza. Só que nesse 1 ano aconteceu muita coisa. Eu comecei a me desenvolver, né? Uhum. Comecei a ganhar um destaque que eu nem sabia de onde vinha. Tô falando 2010 isso, né? Destaque que eu te digo assim, era tipo 20 pessoas falando de mim na internet, né? Mas a internet é um negócio muito mágico, né? Porque as pessoas te dão um poder, uma notoriedade assim muito rápido, né? Você ensina, as pessoas ficam gratas, porque aquilo impacta de maneira profunda na vida delas, né? Mas assim, eu passei por uma experiência, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, né? Eu passei por uma experiência de ser reconhecido muito jovem.
E eu te digo assim, cara... Mexeu com a sua cabeça? Muito, cara, muito. Eu tava comentando pra ti aqui, off-stream, que isso aí, cara, bugou a minha cabeça de um jeito que a solução foi eu ficar totalmente offline. Então, assim, eu costumo dizer que eu sou o pior influencer que existe na face da Terra. Porque eu apareço, sumo, apareço... Acho que, tipo, essa vez que eu tô agora na internet, é a vez que eu tô durando mais tempo. Porque, por exemplo, eu tenho um canal... Eu não tenho um relacionamento bacana, assim, com rede social. Principalmente porque o meu primeiro canal no YouTube, né, que foi esse que eu comecei a postar lá em 2010... É outro canal, não é o mesmo que você ele tem foi hoje? hackeado em 2017. Nossa. Só que o que o hack fez? Ele só apagou todos os vídeos. Ele não tentou dar um golpe nas pessoas. Não tentou vender nada. Ele só apagou. Aí eu liguei pro Google e falei assim, olha, eu sei que se vocês apertarem um botão, meus vídeos voltam. Vocês podem fazer isso pra mim? Não, quando a gente vai verificar o que aconteceu. Só que na verificação deles, ficou comprovado que eu tinha passado o acesso para uma outra pessoa. Que eu editava meus vídeos, eu fazia thumb, eu fazia título, ninguém tinha acesso ao meu canal. Então, pra eles não resolverem seu problema, eles deram a desculpa que você passou. Eles, na verdade, não ficou caracterizado um hack, uma invasão, entendeu? Aí, como não ficou caracterizado isso... Eles não quiseram fazer a parte deles. Eles não fizeram... eles não voltaram... Aí, qual foi a solução que eles me deram? Você tem um backup dos vídeos? Eu falei, tenho os arquivos. Então você abre um novo canal e upa os vídeos do novo canal. Eu falei assim, cara, mas eu vou perder os meus comentários, visualização, engajamento. As pessoas, né? Aí eles, não, mas essa é a solução. Eu falei, então beleza, valeu. Fiquei 3 anos sem publicar nada. Caraca. Aí quando foi dia 7 de setembro de 2019, foi? Ou 2020, se eu não me engano. Recente agora. Aí eu comecei a publicar, eu tinha vários canais, né? Assim, de backup, né? E aí eu comecei a publicar. E aí eu parei também. Não tive vontade zero, só pensando assim, cara, se um dia um hack entrar aqui, já era de novo. Já aconteceu comigo uma vez. A gente se sente, mesmo, sei lá, acho que se sente invadido, né? Se sente que a gente não tem segurança pra assim, trabalhar olha, com isso, pra né? quem tá na internet há muito tempo como eu, e internet que eu digo assim de forma geral, né? Eu nunca... Isso serve de lição pro pessoal também, que muitas pessoas começam e param e acham que nunca vão conseguir chegar lá. Pô, eu também, eu comecei várias vezes meu canal até realmente engajar, começar a trabalhar direito. Então, assim, se você tá começando, tá parando, calma. Se você insistir, você consegue, né? Mas eu acho que, assim, principalmente para mercado, imagina, né, tudo que gira no mercado hoje, eu peguei a fase de mercado que saiu do mercado de pregão pro mercado online. Eu peguei essa fase, era a fase que eu tava começando a estudar, né? Então, quando digitalizou tudo, a gente começou a viver uma rotina diferente. A gente corre esse risco todo dia. Então, por exemplo, eu já tive conta de banco hackeada, eu já tive conta de operação hackeada, conta de corretora hackeada, né? Graças a Deus, acho que a única coisa que nunca aconteceu comigo foi aquele golpe do WhatsApp, né? Clonaram meu WhatsApp. E que eu vejo muitas pessoas caindo nesse tipo de coisa, né? Pessoas usando o teu nome e teu número para pedir dinheiro para as pessoas que te conhecem, né? Esse aí... E aí, conforme o tempo vai passando, tu também vai ficando casca grossa com isso. Vai aprender. Não, esse link tá suspeito, eu não vou clicar, né? Aquela famosa mensagem... eu sou filho de um pai velho, né? De vez em quando meu pai me manda uns prints assim... Olha, filho, eu recebi essa mensagem que eu fui contemplado num sorteio. Falei, pai, que sorteio, pai? Não, com o sorteio da Caixa. Pai, isso nem tem conta na Caixa, pai. Como é que isso foi contemplado no sorteio? Não clique nisso. Eu sou o tipo de pessoa que a pessoa começa a acontecer, eu falei, é golpe. Ofereceu, é golpe. Não, é ruim, é errado. Tá errado. A pessoa tem que provar que tá certo. Caso contrário, é rolo. Eu trabalhei em banco, então assim, a gente via golpe todos os dias. Pô, um produto tá mais barato do que deveria, é golpe. É uma super promoção, não é golpe. É isso, eu tenho essa mentalidade. Se me ofereceu, é ruim. Tanto que eu sou até bem assim, até meus produtos eu nem ofereço tanto assim. Eu crio um conteúdo, a galera, pô, vê que eu realmente sei, que traz resultado pra pessoa, aí ela me acompanha, aí eu abro as inscrições, o pessoal entra. Meio que assim, tanto que, por causa dessa questão.
Eu acho muito. Eu tenho muito isso, assim, de. Pô, a pessoa começou a oferecer demais e tal, começou com. Eu já suspeito. E se tu parar pra pensar que desde que o mundo é mundo, né? Ó, eu te falei, eu sou filho de um pai velho, meu pai tem 80 anos. Meu pai me conta que na década de 40, quando ele nasceu, de lá já tinha gente, tipo, dando golpe. Aí vem a internet, Uhum. as coisas só vão, sei lá, digitalizando, mas praticamente vai, é Continua, a né? mesma coisa, né? Por exemplo, certeza que a próxima geração dos nossos filhos, vão passar por coisas muito mais absurdas, de repente, que a gente passa, né? E isso é uma Tem coisa um, que eu temo muito, inclusive. tem um livro que chama Golpes Bilionários. E lá conta vários golpes, né? E inclusive teve um cara que ele vendeu a Torre Eiffel. Caramba, cara. Ele fez Quando lá. foi isso? Ah, mas deve ser antes da internet, né? É, antes de internet. Ele fez lá um puta golpe, acho que conseguiu colocar uns negócios no jornal e tal. E a galera caiu, assim, ele fez a coisa, umas duas coisas sincronizadas de tal forma que a pessoa olhou, um cara muito rico, achou que era verdade e tal, e fechou o negócio com ele, deu a grana, e ele vendeu, tipo, a Torre Eiffel, que não é dele. Caramba, Stonks. Stonks. Primeiro NFT do Primeiro mundo, NFT, né? é. Daí. Tá aqui, ó, pode levar. Você não vai ter a torre física, mas aqui no papel é Mas no papel aqui é seu. Exato, foi exatamente isso. incrível. Mas então, como que você tava falando? A gente tava falando, como que foi sua jornada, então? Pois é, o negócio do YouTube que eu nem Desde concluí, 2010, né? 2011, eu operava Forex. Eu comecei com Forex. Eu achei muito louco. E uma coisa que me assustou quando eu saí do Forex e vim para a Bolsa Brasileira, a diferença de qualidade de plataforma. As corretoras lá fora, as plataformas, os sistemas são muito melhores do que as aqui no Brasil. Pelo menos eram, né? Hoje em dia tá evoluindo. Não, hoje tá e tal. igual. Hoje eu te garanto que já tá igual, né? Tá igual. Internet. Tanto é que, por exemplo, tem muita corretora aqui. E geralmente corretora que tá começando, que usa, por exemplo, uma base do Metacode, que é a linguagem que os provedores de liquidez de Forex geralmente eles usam, que é o MetaTrader, o famoso MetaTrader, né? Uhum. É, Cheguei a programar no MetaMQL no 4. MQL. Isso. Hoje tá hoje a versão que tá. E assim, 10 anos que eu tô nisso, mudou uma versão. Saiu do MetaTrader 4 pro MetaTrader 5 em 10 anos, né? Mas, assim, é o necessário, né? Mas já era bom, assim. Eu lembro que era muito melhor que no Brasil as coisas. No Brasil, o home broker era uma boleta e só. Cara, olha, Lá eu tinha... não vou nem citar nome, mas eu tenho. A gente já conversou sobre isso, né? Eu tenho um amigo que ele é teu aluno, né? Muito teu fã, opera opções e tal. E esses dias agora, ele tava me mostrando um resultado de opções dele muito bacana, né? Que foi o último mês dele que ele tinha feito. Não vou lembrar agora, que foi 5% ou 2%. Sei que era tipo assim, um percentual com risco zero, né? E ele, não vou falar o nome da corretora, mas ele abriu ali a corretora e começou a me mostrar. Mano, começou a travar tudo. Aí eu falei assim, cara, isso é tua internet? Não, ele falou, cara, essa corretora é péssima. É horrível, inclusive eu tô tentando mudar. E não é uma corretora tipo fundo de quintal, é uma das top 10 que tem no Brasil, sabe? Aí ele falou, não, tem até que mudar, que essa corretora é horrível, trava e tal. Assim, ainda tem uma coisa ou outra. Por exemplo, o que eu vejo que o pessoal é muito bom lá fora ainda em multiplataforma. Então, por exemplo, eu ainda não vi, até porque eu não estou tão inserido aqui no Brasil, né? Mas eu ainda não vi uma empresa, uma corretora que tenha um mobile muito bom, um aplicativo mobile muito bom, não aplicativo para desktop muito bom, um navegador muito bom, uma usabilidade para navegador muito boa. Então, tipo, essa polaridade de plataforma. O que lá fora é muito comum. É comum e já faz anos, né? E geralmente, cara, todas essas empresas, elas fazem um white label de sistema. Então, o sistema que uma usa, ela vende para outra, só muda ali a cor e a logo. E mesmo assim, quando tu vai trocando de plataforma, tu observa que é muito fácil a migração, né? Diferente daqui, que eu vejo que o pessoal, cada um tem o seu. Tem tem alguns home brokers que são padrões. Tem uma série de corretoras que vieram, acho, de uma tecnologia comum, o cara conseguiu vender para várias, só que é uma bosta. Cara, literalmente, é muito ruim. É um home broker muito aplicativo primitivo. ou é navegador? Não, é só navegador. Navegador. Só isso. Aí não tem. A versão desktop aí é outra. E aí a versão desktop, na verdade, não tem algo que você baixa.
o aplicativo geralmente aí é um outro. Aí, às vezes, tem uma plataforma, tem um pessoal que desenvolve aqui, que é o pessoal líder, aí eles já têm uma plataforma mais robusta. Aí eles têm desktop e mobile melhor. Mas assim, sabe que eu mesmo ouvi assim, tem que evoluir. uma vez eu ouvi uma história, eu não vou lembrar também o nome da empresa, não sei se foi o pessoal da Nelogica, era alguém que desenvolvia... O melhor pessoal hoje em dia aqui no Brasil é a Nelogic. Pois é, Eles eu não são lembro uma quem potência. foi, mas era alguém que desenvolvia, era a partir de desenvolvimento, né? Que falava o seguinte, cara, o nosso maior problema é porque a gente não pode transparecer, não pode aparentar uma facilidade. Então eu não posso desenvolver um sistema que pareça um joguinho. Aí mas por que não pode? Só por curiosidade, né? Porque isso implica nas normativas da CVM. Não é que a gente não pode por limitação sistemática de mão de obra, técnico, de profissional, não. É por lei. Exatamente, porque antes de ir para o público tem que passar pela aprovação da CVM, né? Entendi. E nessa aprovação, ali eles barram o que vai e o que não vai. Então, se aparentar um joguinho, é porque é muito fácil. Se é muito fácil, eles barram. Entendi. Tá explicado. Então, por exemplo... A gente é atrasado por causa de lei. E eu acho que em todos os sentidos, né? Porque todos, não só nele, com certeza. E, por exemplo, hoje, se tu pega qualquer corretora lá fora hoje, qualquer plataforma de negociação, tu vê que literalmente o negócio é um joguinho. É um joguinho. Pega eToro. Lá, assim, eu não conheço várias, mas uma que eu lembro que existe há muito tempo, que é tipo um joguinho. Você fala, quero investir copiando tal pessoa. Copia. 2 cliques, tu faz tudo, né? Exatamente. Tem uns negócios, você não precisa nem saber. É bonitinho. Deixa eu pensar se eu lembro de outro. Eu não lembro de muita coisa, todas são assim, cara. Todas são assim. Se tu pega hoje, por exemplo, as top 10 plataformas lá fora, elas são... Tu vai ver que ela tem um aplicativo pra celular perfeito. Mano, literalmente, o bagulho é um joguinho. Assim, se tem ali o botão de compra muito acessível, o botão de venda muito acessível. Eu me lembro que, por exemplo, lá quando eu comecei em 2010... a gente tinha uma dificuldade muito grande para calcular os lotes proporcionais, né? Porque, por exemplo, como é que funciona no Forex, para quem não entende? Eu não entro, vamos dizer que eu tenha R$1.000 na corretora, né? Bati aqui sem querer. Eu tenho R$1.000 na corretora. E eu quero entrar numa posição de comprado com R$10, né? Eu não entro com uma posição comprado de R$10. Eu vou ter que fazer um cálculo, saber o lote. Para encontrar o lote para chegar mais próximo dos R$10. Às vezes eu nem consigo entrar com 10. Às vezes eu tenho que entrar com R$10,50. É o mais próximo, né? Então, assim, a pessoa tem que ter pelo menos 2 neurônios, o Tico e o Teco, para conseguir abrir uma ordem de compra e venda. Só que lá fora, isso na verdade, era até o MetaTrader começou assim, né? Então, por exemplo, aí tu abria uma posição, né? E aí, independente se a pessoa vai fazer day trade, se ela vai fazer swing trade, porque eu faço mais swing trade, né? Que são aquelas operações que duram mais de um dia, né? Por exemplo, estatisticamente, as minhas operações, elas tendem a durar 7 dias. Né? Uma semana corrida. E aí isso é o swing trade, pra quem não sabe. O que eu tava falando? Dos lotes. Dos lotes, lembrei. Antigamente e aí, era antigamente, cara, era um bicho de 7 cabeças. Porque, imagina um gráfico, tá rodando aqui, o pau comendo, o mercado, não sei o que, tudo mais, encontrou uma posição. Pra tu descobrir onde tu vai sair dessa posição, tu tem que ser um gênio de matemática. Porque tu tem que começar a calcular... Não é um gênio, tô exagerando. Mas tu tem que começar a calcular a fórmula pra tu saber. Tá, se bater aqui o meu risco é X, se bater aqui o meu risco é Y, eu vou colocar aqui um stop, eu vou colocar um trade, não sei o que, etc e tal, um take. Você beleza. Tem que fazer conta pra definir a tua saída. A tua saída. Se tu ia sair positivo ou negativo, né? Hoje, não é mais assim. Hoje, você abre a sua posição, beleza. Aonde está a sua posição? Você clica, segura e arrasta para qualquer um dos dois lados, aparece quanto negativo você vai ficar se for contra e quanto positivo você vai ficar se for a favor. Você ainda precisa fazer o cálculo de lote, só que, por exemplo, a maioria das corretoras, se você pegar as top 10 corretoras, né? A maioria das corretoras, você nem precisa mais fazer o cálculo de lote. Por exemplo, na corretora que eu opero, você coloca... Financeiro. Não, você não coloca o financeiro, você coloca ali o lote que você quer entrar, né? E assim, a pessoa com uma semana, 2 semanas treinando na conta demo, na conta de treinamento, né? Ela já pega esse feeling, porque hoje eu ainda tenho que colocar o lote. Por quê? Porque só para o pessoal entender, eu não sei se na época que tu começou o Forex era assim, né? Na verdade, se tu sabia sobre isso. Quando a gente fala de
do mercado de Forex, né, que são as trocas de moeda, eu não estou comprando uma moeda, eu não estou comprando um ativo, né? Eu estou comprando um contrato, um CFD, né? Aham. Que a CFD, como a gente fala lá fora, traduzindo para o português, seria como se fosse um contrato. Então, por exemplo, semana que vem eu estou indo viajar para a Europa, né? E aí eu preciso levar euros para lá. Então eu estou no Brasil, moeda real, tenho que ir para a Europa, vou ter que comprar euro. Então eu vou numa casa de câmbio e chego lá, olha, eu queria comprar aqui 2.000 euros. Aí ela vai dizer, olha, 2.000 euros vai dar 10 mil e poucos reais, 12 mil reais, sei lá, não lembro, não sei quanto é que tá a cotação hoje. Mas vamos dizer que vai dar 10 mil reais, né? Aí eu vou pagar os 10 mil reais, ela vai me dar 2.000 euros e eu vou para a Europa gastar esse dinheiro. Isso aqui que eu fiz é uma transação de Forex, porque eu troquei uma moeda na outra, né? Aham. No day trade, no swing trade, quando a gente está ali na frente de uma plataforma, apesar da gente estar vendo essa paridade, né? Por exemplo, aqui seria a paridade BRL, que é a moeda real, com o euro, né? Apesar da gente estar vendo essa paridade, ver o gráfico, ver a cotação, ter o botão de compra, o botão de venda, eu não estou comprando e vendendo a moeda, eu estou comprando um contrato. Por quê? Porque para você fazer parte do jogo, você tem que ter bilhões de dólares. Para você movimentar, só para tu ter uma ideia, um lote do euro-dólar é 100 mil dólares, que é aproximadamente uns 500 mil reais, né? Então imagina que se qualquer corretora aí, né, não tem a opção do mini lote ou do micro lote, como tem aqui no Brasil, né? Ou seja, seria um lote cheio, um lote só. Para eu abrir uma ordem mínima, eu tenho que ter na conta R$500 mil. Então, quem é que tem esse R$500 mil? Os grandes plays, né? Aham. As pessoas normais como eu, né, que vai operar com o seu CPF, você não tem ali 1 milhão para entrar em uma Em uma ordem, né? E detalhe, você é R$500 mil para você entrar numa ordem e você tem que torcer, colocar uma vela, acender uma vela, matar uma galinha, ficar de joelho para essa ordem não ir contra você, porque se ela vai um pouquinho contra você, já quebra a conta. Caraca. Quebrou a conta. Então essa é assim, é 880, né? Então como é que os grandes players fazem? Eles vão operar com capital de bilhões, então os grandes bancos, só para tu ter uma ideia, hoje Pra quem não sabe, o mercado de Forex é o mercado mais líquido do mundo, isso, né? até o maior hoje, mercado hoje é o maior do mundo. Por quê? Porque são os grandes bancos que estão trocando de moeda entre si. Então, Aham. por exemplo, eu até acredito que isso está com os dias contados, né? Principalmente Por quê? Por causa do digital? por causa do digital, as cara. cripto, Principalmente. coisa do tipo? Isso, principalmente. Assim, se eu fosse arriscar, eu acredito que as criptos elas tomariam essa posição. Serviria de intermediário ali. Mas aí eu coloco por baixo, cara, uns 20 anos pra isso acontecer. Eu ia chutar isso Ainda aí. falta uma estradinha ainda, né? Então, por que o Forex hoje é o que tem mais volume de negociação? Porque são as grandes instituições que são as cabeças pensantes que estão regendo para onde o mundo vai, né? Então, tu Exatamente. pega, por exemplo, de 100% da movimentação do mercado Forex, né? 70% estão na mão de 10 empresas. Caraca. Então, tu tem o JP Morgan, tu tem o HSBC, Royal Bank, Citibank, dentre outros. Então, assim, imagina. Cara, eu viajo muito na maionese e às vezes tu me dá uma segurada, né? Mas eu Não, mas imagino, tá interessante, continua. eu imagino um grupo do WhatsApp desses caras. Tem 10 negros aqui no grupo do WhatsApp, né? O meu grupo do WhatsApp aqui, JP Morgan, HSBC, Citibank, Royal Bank, e aí tem Imagina o fundo papo de... desses caras, tipo... Aí, não, esses caras, literalmente, Jimmy, eles derrubam um país assim. Porque é só eles venderem a moeda do cara. Aham. Ou comprar a moeda do cara. Eles erguem um país também, né? Eventualmente a gente vê, por exemplo, inclusive essas instituições. Assim, eu não sou o cara da teoria da conspiração, já te falei isso. Mas eventualmente a gente vê, por exemplo, hoje a taxa de juros americana. Eu não entendo nada de análise fundamentalista. Mas os meus amigos entendem. Eu tenho bons amigos que entendem. Então eu sei, por exemplo, hoje que as taxas de juros americanas estão, tipo, abusivas, eles estão maquiando relatórios e resultados e tudo mais, e o dólar só está se valorizando. Aí tu olha assim, cara, mas peraí, se os números são contra os Estados Unidos, né, e a moeda deveria desvalorizar, mas a moeda está valorizando, é porque essas grandes instituições, elas têm todo o interesse... Um peso ali. Exatamente. Não é, por exemplo, o governo americano que está sei lá, injetando dinheiro na economia. Não, pô, pega ali, não precisa nem ser os 10. Imagina, se 10 é 70,
sei lá, 6 já é mais da metade do volume todo de Forex. Então, no meu grupo do WhatsApp dos 10, eu nem preciso pedir que os 10 venham. Se só mais 5 vier comigo aí, eu só preciso de uma ajuda aqui. Eu não posso, eu tô com um investimento aqui americano, meu dinheiro tá todo nos Estados Unidos, e, cara, eu não posso perder essa grana. Eu preciso de mais 5 pessoas aqui para me ajudar. Seria, assim, teoricamente, uma manipulação de mercado? Depende, né? Inclusive, eu tô confaburizando aqui. Não tenho prova do que eu tô dizendo. Assim, mas a gente vê algumas, assim, a gente não sabe exatamente o que acontece, né? Mas, por exemplo, a gente tem a história do Jorge Soros, que conseguiu quebrar, meio que quebrou o Banco Central inglês, né? Ele fez uma aposta contra lá, muito louca, ganhou acho que 1 bilhão em 2 dias nessa aposta. Então, assim, dá pra ver que grandes players movimentam o mercado e conforme seus interesses, né? Na verdade, a gente sabe que isso acontece. E a realidade isso existe, né? Igual, esses dias me falaram que tentaram fazer o short squeeze na IRB, né? A IRB teve aí um movimento lá nos Estados Unidos que fizeram uma ação ficar muito valorizada. Tentaram fazer isso com a IRB aqui no Brasil. O pessoal não conseguiu, a B3 colocou algumas travas e tal. E aí, o que me falaram? Agora que eu tenho um pouco mais contato com a parte institucional, eu tenho mais contato com o pessoal de corretora, me falaram o seguinte, ó, eu tava lá quando os caras estavam conversando um com o outro, falando, vamos colocar isso pra baixo. Então, o que aconteceu? Quando a pessoa física tentou se organizar, o Sardinhas tentou se organizar para atacar o preço para cima, os fundos empurraram para baixo e tomou o dinheiro dos Sardinhas. Então, assim, me falaram, ó, eu estava lá quando os caras estavam trocando figurinhas eles se organizaram para fazer isso. Então, assim, existe manipulação no mercado. Existe movimento intencional. Onde tem dinheiro, não tem brincadeira, né? Tem gente movimentando conforme seus interesses, né? Então, assim, eu concordo com essa visão que provavelmente deve ter esse tipo de coisa, né? Deve ter esse tipo de coisa. Pois é, e eu te digo o seguinte, cara, isso é uma coisa que, já comentei isso contigo em outro momento, né? Que isso é uma coisa que não soa tão justo pra mim. Porque, por exemplo, existe manipulação de mercado? Então, e aí dentro desse cenário, como que você opera? Qual critério que você utiliza? A moeda deve ser muito difícil já usar fundamentos. Como é que você faz? Análise de gráfico, de fluxo? Qual que é a lógica aí? Tá. Quando eu comecei em 2010, na verdade, assim, eu comecei a estudar. Eu nunca trabalhei em nada que não fosse no mercado financeiro, né? Hoje, né, o pessoal me vê diariamente na internet de terno e gravata, porque hoje eu trabalho numa instituição. No meu tempo livre, eu crio conteúdo para a internet, né? O que não é tão difícil, é só se organizar um pouquinho ali. Mas desde quando eu comecei a estudar o mercado em 2006, eu tentei o arroz com feijão que todo mundo faz, que você vai estudar de tudo um pouquinho, né? Um pouco de análise gráfica, um pouco de análise técnica. Tinha muito livro naquela época, já tinha alguns livros naquela época traduzido para português, mas a maioria do conteúdo que a gente encontrava era em fóruns, né? É verdade. E aí, ia lá, colocava um nick esquisito no fórum, né? E eu começava a consumir conteúdo. Nessa brincadeira, eu descobri o mercado de moedas internacionais, né? O Forex. Comecei a estudar a bolsa aqui no Brasil. Eu comecei em 2006 na bolsa, né? Estudar a bolsa. Era menor de idade, eu tinha 16 anos. E quando eu fiz 18 anos em 2018, foi o meu primeiro quebra de conta, né? Zerei a minha conta e falei, cara, não tô fazendo alguma coisa de errado, deixa eu continuar estudando. Enfim, em 2020 eu tinha 20 anos, né? 2010 eu tinha 20 anos. E aí eu descobri o mercado de moedas, né? E não foi uma descoberta... Foi uma descoberta totalmente por acaso. Eu não sabia que eu ia fazer isso pro resto da vida. Foi literalmente por acaso. Mas aí eu comecei a estudar, eu pensava assim, cara, eu já tenho 4 anos de experiência, né? 2006, aí 7, 8, 9, 10. 4 anos de experiência. Tô bom já. Já perdi dinheiro pra caramba na bolsa. Já somava um prejuízo como se fosse hoje, uns 100 e poucos mil reais pra uma pessoa que... um cara de 20 anos. Que morava com o pai, com a mãe, e era classe média baixa, né? Não era pobre, mas, bom, meu pai era funcionário público, meu pai militar, né? Minha mãe dona de casa, então, pra uma família de classe média baixa, era muita grana, né? Devendo até o Satanás, que era minha ex-sogra na época.
Pegando dinheiro dos outros pra operar, Você sabe? me contou isso, você começou operando, Pois pegando é. dinheiro emprestado com a sogra. Não, nossa. na verdade, eu comecei com o meu. Aí depois que eu perdi o meu, eu comecei a perder o dos outros. Que é o que todo mundo faz também. Ninguém tem coragem de contar. Eu comecei com dinheiro emprestado também, peguei dinheiro no banco. E aí, cara, cheguei à conclusão. Nada do que eu estudei funciona. Nada do que eu estudei aqui tá funcionando. Não consigo. Ou eu sou muito burro, ou eu sou uma mula, ou tem alguma coisa que eu não tô vendo, né? E aí eu tive uma brilhante ideia, que foi muito aleatória também, tipo, full sorte, assim. Foi nada planejado. Eu tinha, naquela época, era muito popular grupo no Facebook, né? Uhum. Então, existiam umas páginas no Facebook, tipo Forex Brasil, esse tipo de coisa, sabe? O pessoal colocava assim, o nome do estado, às vezes Forex São Paulo. Uhum. Aí tinha duas cabeças ali, aí Forex Brasil já tinha uns 20, né? E aí tinha um grupo desse no WhatsApp, no Facebook. E eu sempre fui um cara, como tu tá vendo, eu tenho raiva de falar, né? Então, assim, eu ia puxando assunto com todo mundo, né? Morava em Belém, né? E eu tinha em mente o seguinte, falei, cara, se eu quero ter uma história de vida diferente dos meus pais, né? Que viveram a vida toda no norte, que, sei lá, a gente tem uma vida muito apertada, muito regrada, né? Pô, meu pai sempre teve carro, mas nunca foi um carro novo. A gente nunca passou fome, mas também a gente nunca teve tudo do bom e do melhor. Viagem era uma vez a cada 5 anos em família. Então eu pensava assim, cara, eu quero dar uma vida diferente pra minha família, né? E como eu fui criado na igreja, como eu falei, meus pais são pastores, o meu sonho era eu casar. Falei, cara, cresci com a mentalidade de que eu só vou sair de casa casado, né? Minha mãe colocou isso na minha cabeça a minha vida toda. Você não vai sair nunca pra morar sozinho. Você vai sair casado. E como eu queria sair da casa do meu pai, eu falei, cara, eu tenho que casar. Tenho que né? casar. E aí tinha uma namoradinha e tal, que foi minha primeira namorada. Eu casei com a minha primeira namorada, né? Fiz tudo direitinho que tinha que fazer ali, conforme o mandamento e tudo mais. E dentro desses grupos, eu tentava encontrar amigos. Cara, vamos operar junto, vamos estudar junto. Não opera nada, que ninguém tinha dinheiro. Vamos estudar junto, né? E aí eu tinha um amigo, que inclusive ele é daqui de São Paulo, que ele desistiu do mercado e virou PM. Caraca. E até hoje eu tenho contato com ele. E eu falo pra ele, cara, imagina se não tivesse desistido. Mas eu entendo porque ele desistiu. Só pra abrir um parênteses aqui. Na época que a gente não ganhava, a mulher dele engravidou. Ele tinha uma esposa e a mulher dele engravidou. E a gente não ganhava dinheiro. Aham. E aí ele chegou comigo e falou assim, mano, eu vou desistir. Eu falei, cara, não desiste. Eu tô sentindo que a gente tá muito pertinho. Assim, nada, garantia zero. Mas eu tinha um sentimento dentro de mim que eu falava assim, cara, a gente tá muito perto. Não desiste, cara. Pô, mas a minha mulher tá grávida. E aí eu me lembro que eu falei assim pra ele, falei, cara, se eu tivesse grana, eu te ajudava agora. Só pra tu não desistir. Sei lá, eu pagava um salário pra ti, uma cesta básica, qualquer coisa que fosse. Só pra tu não desistir, porque ele era o meu amigo de estudo, né? Aham. Só que ele não tinha essa condição e ele acabou desistindo, né? Virou PM, hoje ele é PM aqui em São Paulo. E aí, eu com esse amigo, eu sentei com ele e falei assim, cara, não dava, eu já tentei tudo que tu imagina, cara, fundamentalista, análise gráfica, análise técnica. Logo, anos depois eu vim entender, principalmente com uma visão mais matemática, mais analítico-matemática, que o mercado que eu opero, extremamente aleatório. O cara que vai operar uma análise gráfica, uma análise técnica, num lugar que é extremamente aleatório, tem o mesmo efeito de eu pegar minha filha de 5 anos, dar uma moeda de cara e coroa pra ela, pintar um lado de verde, o outro lado da moeda de vermelho, e eu falar assim, filha, é o seguinte, se essa moeda cair verde, você vai apertar em compra. Se essa moeda cair vermelha, você vai apertar em venda. Então, como o mercado, pra gente que não é nem sardinha, imagina uma coisa menor que sardinha, é a gente, né? Girino, sei lá, sabe o que é girino? Aham. Mas o mercado de moeda eu acho que é muito isso, porque ele é muito dinheiro Pois é, mas na verdade ele e a gente opera alavancado e num prazo meio que curto, né? Então é muito difícil usar, sei lá, análise técnica mesmo. É porque assim, como ele é aleatório pra gente, que é tipo que somos meros mortais, né? Exatamente. Somos o girino ali do mercado. Pros grandes players, eles sabem, por exemplo, amanhã, pra onde o euro-dólar vai. Pô, hoje à noite eles sabem aonde amanhã, essa hora o euro-dólar vai estar. Outro ativo, outro par de moeda, né? Todos eles sabem. A gente não imagina. Então, sabe qual eu costumo dizer? Sabe qual é a outra palavra bonitinha pra especulação? Sorte. E qual é a diferença de eu especular e eu ter sorte? É a mesma, né?
Então, mas na época eu não entendi, eu só sabia que não estava funcionando. Gráfico, análise técnica, né? Fundamentalista é outra coisa que, assim, eu acredito também que não funcione, mas assim, eu tenho alguns amigos que fazem isso, cara, mas até hoje ninguém me convenceu um fundamento técnico disso. Por quê? Em moeda, o que é fundamento em moeda? Seria você Uma ler... taxa de juros, uma coisa assim? Seria Só você... que você teria que operar num prazo muito longo. Pois é, seria você acompanhar os eventos político-econômicos, Aham. a situação, os discursos que acontecem. E nem precisa ser tão longo, porque às vezes, por exemplo, sai um discurso do Fed, Já move. move, tipo, sei lá, 800 pip, 8 mil ou pontos, né? 800 pips no meu mercado, como se fosse 8 mil pontos da bolsa, né? Então, assim, pô, sai um discurso rapidinho. Igual hoje que aconteceu, né? Eu tava posicionado num par de moeda vendido. Rona, por que você vendeu? Cara, eu senti, te juro, eu senti que eu deveria vender esse ativo, né? Foi ontem à noite, na abertura da moeda, porque ela abre, aqui, como se fosse aqui no Brasil, 6 horas da tarde, aqui no Brasil, é como se estivesse abrindo o mercado no outro dia. Ainda tem esse gap de hora aí, né? Como se fosse esse jet lag. Aham. 6 horas da tarde aqui no Brasil é como se tivesse... Não existe uma Abri- bolsa de Forex. Não fecha, né? É Não. só final de semana. Na verdade, o que acontece? Não existe uma bolsa. É um mercado descentralizado, né? Não existe uma bolsa de Forex. Então, o que acontece? Os grandes plays movimentam conforme os seus horários De locais. mercados locais. Então, existe o quê? Existem 4 regiões que vamos dizer que elas mandam no mundo das moedas, né? Que é a americana, a inglesa, a canadense e a australiana. Pô, a Austrália é porque é dólar. Ah, o Canadá é porque é dólar também. Então é o dólar canadense, entendi. é o dólar australiano. Então, como o dólar pesa muito, né? Então ele acaba arrastando a Austrália e o Canadá também junto, né? E tem outras. Aí tem as regiões que são emergentes, que estão chegando muito perto. A asiática, por exemplo, e Aham. outras da Europa, né? Mas voltando para a história. Cheguei à conclusão, falei, cara, não funciona. Eu cheguei com esse meu amigo e falei assim, cara, nada funciona. E agora? Falei, a gente viu, já contei essa história em algum lugar, não lembro onde foi. Falei assim, cara, a gente viu num fórum russo. E olha só, 2010, como é que a gente descobria que a língua era russa? Só pra tu ter uma ideia. A gente ia no fórum, não tinha a opção do botão direito do mouse traduzir pra Traduzir. português. Não Aham. tinha. Então o que a gente fazia? A gente copiava tudo, ia no Google Tradutor e a gente chutava que língua era aquela. Então, vamos ver se é alemão. Tá, não é alemão, não tá fazendo sentido. Vamos ver se é, sei lá, turco. Não tá fazendo sentido. Não tinha autodetecção, Não, né? não tinha. Então tu tinha que encontrar. Nessa brincadeira eu aprendi a falar 10 idiomas. Brincadeira, sacanagem. Imagina se fosse. E aí, Seria bom. a gente... Aí, cara, num desses fóruns russos, tinha uma matéria sobre uma forma que um cara, que até hoje ninguém sabe quem é, nem sei se ele ainda existe e tal, nem essa matéria, nem esse site não existe mais, ele estava fazendo um estudo que ele chamava de probabilístico no mercado, onde ele fazia uma contagem de candles. E ele tomava uma decisão baseada no cenário que dava. Aham. E eu chamei o meu amigo, o nome dele é Luan. Eu falei assim, Luan, cara, o cara tá contando vela. É isso mesmo que eu tô entendendo? O cara tá contando candle, tá contando vela. Cara, a gente não tentou isso. Não tentamos Já contar a tentamos vela. de tudo, Já tentamos contar de a vela, tudo, não. não contar a vela não. Aí ele falou assim, Ronaldo, isso não vai funcionar, Ronaldo. Contar a vela? Eu falei, cara, a gente tentou de tudo e não funcionou. Por que eu não vou... Por que eu não vou Por tentar que contar a não? vela? Aí beleza, comecei a contar a vela. Zerado, cara, zerado de grana. Não tinha grana pra operar, não tinha grana pra fazer teste. E aí eu fiz o seguinte, eu fiz 3 coisas que determinaram eu estar aqui hoje. E foi 100% sorte. Primeiro, eu escolhi um único ativo pra ficar olhando. Uhum. Falei assim, cara, eu não tenho grana, mas eu quero ganhar grana com isso, né? O meu plano B era muito ruim. Meu plano B era eu desistir de mercado e eu começar a estudar para concurso. Então, assim, nada contra concurso, mas, por exemplo, tu já viu que eu sou uma pessoa no 220. Imagina aí o dia todo atrás de uma mesa fazendo a mesma coisa todo santo dia. Mano, eu ia morrer no segundo dia. Mas eu acho que tudo tende pro que a gente gosta de fazer, assim, pro que a gente é feito. Porque eu fui pro concurso. Eu fui concursado do Banco do Brasil. Apesar que era banco, né? Já era um pouco mais legal que mercado financeiro. Mas no final eu tô aqui. No final eu já operava antes do banco, continuei operando durante, tanto que eu já levei broncas, né? Do pessoal ver
Lá os home brokers funcionavam, então a pessoa ia atrás da minha tela, eu tava operando. E continua operando até hoje. Então, assim, eu acho que mesmo quando a gente se desvia, assim, igual eu vim de uma família também classe média baixa, pô, você não tem muita alternativa, você tem que garantir seu sustento. Uma forma Deixa eu te fazer uma boa pergunta. foi o concurso, assim. Vou mudar os papéis aqui. Tu acha... Tu tocou num ponto que é um ponto que é muito sensível pra mim, né? Que é essa questão do espiritual, né? Tu falou sobre que tudo vai tender aquilo que você gosta, Aham. né? Por que tu acha que isso acontece? Tu já parou pra pensar? Tu tem essa aspira de, tipo, do nada, assim, tu tá olhando pro além, assim. Igual ontem, eu tava andando pra casa, né? E eu tenho um amigo de trabalho que mora perto de mim, e ele foi me acompanhando, a gente olhou pra lua, a lua tava cheia. Aí eu olhei assim pra ele e falei, mano, tu fica às vezes pensando assim, cara, como é que esse bagulho tá sendo sustentado ali em cima? Claro que tem uma explicação pra isso, né? Existe uma explicação física e tal. Mas eu sou Mas esse. não é surreal, Não, né? é o Quando nível, a gente o meu nível viaja, de, o meu né? nível de viagem, de retardo é esse. Eu olhar pra lua e ficar, cara. E o pessoal que convive comigo e não me conhece tanto, pensa, pô, o Rono fuma alguma coisa. Ele se injeta algum bagulho, ele toma. Não, e você nem bebe, Nem né? bebo, eu nunca nem bebi na minha vida, cara. Então, tipo, literalmente, assim, voltando à questão, né? O que tu acha de que é? Imagina, né? Pô, tu foi pro banco, né? Como tu falou, começou a operar de lá. Hoje tu tá aqui, né? Por que tu acha que tudo converteu pra estar aqui? Cara, Nunca parou pra pensar nisso? não sei, eu acho que. É igual você falou, a gente tem umas pira e a gente segue isso, assim. Eu tinha pensado, eu investia, continuei investindo durante o banco, mas em algum ponto lá eu pensei, eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso aqui. Eu pensei que eu ia passar o resto da vida dentro do banco. Mas. Mas eu continuei fazendo outras coisas. Porque, sei lá, sou eu. Acho que isso faz parte de mim. Eu já tinha uma base de programação, eu queria falar, pô, a inteligência artificial é um negócio que vai mudar a realidade de um jeito muito dramático. Eu fui aprofundar num curso fudido de ciência de dados que vai pro machine learning, que vai pro deep reinforcing learning lá, enfim, e vai entrando pra parte de inteligência artificial. E eu continuei operando e, pô, gente, olha aqui como é que eu faço. Eu gravei uns vídeos. E a galera vinha e, sei lá, o povo puxava meu saco. Quando eu aparecia num grupo, a galera, caraca, eu aprendi contigo, eu ganho dinheiro há 4 anos contigo, cara. Conversa comigo, assim, cara, eu sou um cara normal aqui, com as mesmas. Com uma vida provavelmente parecida com a sua, assim. Então, assim, não sei, eu acho. Como eu continuei fazendo, porque, sei lá, eu acho interessante. Eu acho que parar nunca é uma alternativa. Acho que desistir ou não fazer não é uma alternativa. Eu sempre vivi numa pira igual agora. Eu já consegui muita coisa na vida ao ponto de muitas pessoas já teriam parado. Tipo, vou fazer mais nada da vida, vou curtir a brisa. E não, ontem era de madrugada, eu tava com o olho aberto, olhando pro teto, pensando: poxa, eu tenho que. Eu tô com um projeto de montar um lugar pro pessoal operar, porque, igual a gente tá falando, as plataformas, as corretoras são tudo difícil, é tudo ruim, atendimento para opções. Cara, ninguém entende opções. Você tá dentro de uma corretora, as pessoas que trabalham na corretora não entendem de opções. E como que isso acontece? A gente tá nesse projeto de resolver isso, e eu fiquei pensando, porra, como que seria uma plataforma perfeita para opções? Pro cara fazer a coisa quase automática. O cara, ó, eu quero isso. O cara só tem a vontade, ele não tem o conhecimento técnico. Ele conseguir. Aí entra até no ponto que você falou. Aí seria às vezes muito fácil, pareceria um joguinho, as leis às vezes iam atrapalhar. Mas, pô, por que não pode? O cara que entende pouco, ele tem que ter a chance de ter um investimento tão sofisticado quanto eu, que estudei pra caramba. Por que ele não pode? Se eu tenho uma plataforma que permite isso... Então, assim, eu de madrugada tava pensando nisso. E pra que eu tô pensando nisso? Porque, cara, essa é a minha pira. Não sei, isso é o que eu gosto, esse é meu propósito. Então, acho que é meio isso, assim, sabe? Eu viajo muito. Tu acha que tu escolheu ser assim? Não, eu não escolhi. Não sei. Então, assim, quando eu vou atrás, eu escolho, vou atrás disso. Mas aquela motivação interna, eu acho que eu não sei. Nunca parei de pensar se eu escolhi. Cara, eu tenho, assim, eu viajo muito na maionese, cara. Muito, muito. Eu percebi pelo nível da profundidade da pergunta. Falei, caraca. Porque, por exemplo, ó, assim, eu nunca fiz nada na minha vida que não fosse o mercado financeiro, né? Aham. Então,
tem muito... Imagina o seguinte, né? O mundo hoje, ele é regido pelo mercado financeiro, né? Então, assim, eu posso dizer que pessoas como a gente são muito privilegiadas. Independente do Concordo. que a gente está fazendo, né? Independente de mercado, a gente, de alguma forma, a gente está mais no topo da pirâmide do que na base da pirâmide. De alguma forma, né? E várias vezes, cara, eu entrei num conflito comigo mesmo de, por exemplo, cara, será que é isso que eu quero pra minha vida? Porque assim, sabe qual é o sonho de todo pobre? É. Ficar rico. Eu sei. Esse é o sonho de todo pobre. Tem Essa- até um meme no Instagram. Essa era a minha realidade. Tem até um meme no Instagram que é um gatinho. É uma foto, aí tem um gatinho com uma cara triste. Aí tá escrito assim: eu só queria ganhar 30 mil reais pra me dizer que dinheiro não é tudo. Cara, se eu tivesse com 20 anos, se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, e eu encontrar o Ronald com 20 anos ali, começando, suando, pegando dinheiro emprestado com o Satanás ali pra operar. E eu chegasse com ele hoje, falasse assim, cara, vai dar certo, continua, vai dar certo. Eu com certeza não iria acreditar. Não iria acreditar, principalmente porque o tempo vai passando, né? Hoje eu tenho 33 anos, eu tenho 2 filhas, assim, naturalmente a gente amadurece, né? É o natural biológico, né? A gente vai amadurecendo. E muitas coisas eu pensei que era de um jeito, por exemplo, eu pensei que quando eu ganhasse 30 mil reais por mês eu ia ser o cara mais feliz do mundo. Falei, cara, não, nunca mais na minha vida eu vou ser triste, pô. Nunca mais, um dia na minha vida eu vou acordar triste, né? E aí, sabe qual foi uma das piores sensações da minha vida? Foi eu ir no shopping e eu olhar assim, eu gosto muito de ir no shopping. Por que que eu gosto muito de ir no shopping? Não é pra gastar. É porque desde criança minha mãe me leva no shopping só pra me tomar um sorvete. Então, assim, eu cresci assim. A minha mãe, olha, final de semana, pegava eu e minha irmã, vamos tomar um sorvete no shopping. E até hoje eu faço isso. Eu vou no shopping, eu gosto mais de café do que sorvete. Então eu vou só tomar um café e volto. E eu trabalho do lado de um shopping, né? Então todo santo dia eu vou no shopping. Todo dia eu vou no shopping. E foi uma das piores sensações da minha vida. Eu chegar no shopping e eu olhar na vitrine e falar assim, cara, não tem nada que eu queira comprar aqui. Já comprei isso. Só pra eu ter uma ideia, a primeira coisa... O que foi a primeira coisa que tu comprou quando tu começou a ganhar dinheiro? Ou as primeiras coisas? De quando Quando tu começou a ganhar uma graninha, tipo assim... Pô, isso aqui... Essa grana que eu não tava... Eu não imaginei Acho que eu ganhava. o primeiro dinheiro que eu comecei a ganhar, eu comecei a comprar coisas que eu precisava mesmo, assim. Trocar coisas básicas que eu tinha. Tu sabe que Meio foi a primeira coisa que eu necessidade, comecei a assim. comprar? Brinquedo. Eu já era velho. Uma das primeiras coisas foi, tipo assim, eu preciso trocar o computador. Aí eu comprei, tipo, um avião, assim. Não era um computador, era um avião, assim, pra... E aí, porque pensando nisso, tipo, de joguinho. Então, acho que Sim, tem uma tem, coisa, tem. né? Uma A conexão realização da infância, né? infância. Por exemplo, eu nunca tive pira. Assim, eu gosto muito de videogame, mas geralmente, eu jogo videogame de computador. Cara, minha cara nerd 100%, né? Eu jogo videogame de computador porque a minha mãe, por exemplo, né? Eu não podia ter videogame de console porque era do demônio. Eu não podia... meus Tinha amigos... isso mesmo? Tinha. Meus amigos, por exemplo, hoje de trabalho, quando eles fazem uma piada, uma referência a Dragon Ball, Digimon, tudo desenho da nossa época, né? Dragon Ball, Digimon e tal, Naruto. Cara, eu não assisti nada disso. Porque eu não podia. Caraca. Era proibido. Minha família minha família é espírita. Só que assim, eu meio que nunca fui religioso. Não assim, tinha então essa eu não opção em casa de não ser. de não ser. Não tinha, eu era filho do pastor. Ah. Então não tinha. Eu era. Ai, não quero ir pra igreja hoje. Tá bom, você arruma, você tem 5 minutos pra você não começar. Eu te moer no couro aqui. Você tem 5 minutos pra começar. E assim, eu agradeço a criação que eu tive, né? Isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Mas foi desse jeito. Tipo, por exemplo, novela. Não podia assistir. Era proibido. Eu não sei se quando tu era criança. Eu lembro na das tua pessoas rua. falarem isso, tipo assim, que alguns amigos assim não assistiam então por causa dessa questão de religião. Eu não sei se na tua Mas rua eu nunca tinha prestei aquele. atenção por não ser a minha realidade. Tinha aquela criança que só saía de casa no final de semana. Tinha na tua rua isso? Tipo assim, passava o dia todo, a semana toda dentro de casa. Aí os amiguinhos iam bater lá na porta. Ei, bora jogar bola, bora fazer isso e tal. Não posso, só final de semana. Eu era esse do final da semana. No final de semana. Eu só podia sair de casa no final de semana.
E quando eu saía, a minha mãe estava sentada na porta e vendo o que eu estava fazendo. Por quê? Depois de muito tempo eu vim entender isso, né? Os meus amigos, a região que eu cresci, lá em Belém, Uhum. os meus amigos que não foram presos, os meus amigos que não foram presos, ou que morreram, eles se tornaram pai na adolescência. Então esse foi o ambiente o ambiente social que eu cresci, né? Assim, a gente era classe média baixa, né? Então eu cresci num bairro periférico de Belém Uhum. e essa era a minha realidade. Eu vinha da escola com um amigo que quando ele saía ele chegava em casa, a gente vinha andando junto, né? Eu estudei minha vida toda em escola pública. Quando ele chegava em casa, ele deixava os livros e ia cheirar cola na rua, embaixo da ponte. O meu amigo a gente ia e voltava junto da escola, né? Então, logo, muito tempo depois eu vim entender. É tipo a mãe do Chris. Sabe Todo Mundo Odeia o Chris? Aham. Que a Rochelle era Aham. tipo a mamãe, a Rochelle. Mas E. fez muito sentido. E da minha realidade, assim, eu cresci provavelmente, assim, não foi Belém, às vezes é igual outro dia você comentou que provavelmente é até mais, né, por não ser em São Uhum, Paulo e tal. Mas a minha realidade foi assim também. Boa parte dos meus amigos viraram nóia. Inclusive, o último desse pessoal, eu brincava muito na rua. Eu tava na rua sempre, brincando com os meninos. E todos eles, nenhum virou nada. E não virar nada não é tipo, não teve uma profissão boa. É do tipo, viraram tudo nóia. uhum, E assim, até na família, assim, teve casos desses de pessoas que viraram nóia, colegas que foram presos. E aí o que me ajudou bastante foi que desde cedo eu passei em escolas, eu prestava concursinho, porque na escola, na quarta série, me incentivaram. E aí eu passava nas provas. E aí fui pra escola particular. E realmente foi uma diferença muito grande do futuro dos meus amigos da escola particular, da escola pública. O pessoal da escola particular, o que não virou nada virou engenheiro, sabe? Assim, é muito diferente do outro pessoal que eu tinha amigos que, assim, eu achava geniais. O cara tinha uma cultura que eu não tinha. E aí eu fui conversar com ele há uns 3, 4 anos atrás. Ele, eu tô aqui só usando droga, mas eu não incomodo ninguém. Então, pra mim tá bom. Então, assim, olha que bizarro. O cara achar que a vida dele... O fato dele não agredir ninguém ou atrapalhar ninguém já tá bom pra vida dele, assim. Então, eu vi um pouco de boa parte das pessoas virarem nada, mas... E eu virar alguma coisa, isso é bem caótico. A minha mulher fala isso. Mas, caraca, tipo... Você é muito diferente do seu meio. Tanto da sua família... Na minha família, as pessoas... a maior parte das pessoas são ok e tal, mas... Eu sou muito diferente de todo mundo, assim. E veio da minha aspira, porque eu sempre vivi muito dentro de mim. E talvez não fui tão influenciado, assim, pelo meio, por essas piras minhas, assim. uhum. É aí que entra Mas o assim, ponto. me identifico É contigo. aí que entra o ponto que eu tava comentando agora, né? Tipo, eu acredito que dentro dessa insatisfação, né? Porque assim, as minhas características, elas são muito peculiares. Eu sou um cara extremamente inquieto. Extremamente inquieto. Automaticamente só pra tu ter uma ideia, o meu chefe, né? Ele tem que constantemente estar me lembrando disso. Ronald, sossega. Ronald, te acalma. Calma. Tu é muito acelerado, calma, vai devagar e tal. Esses dias eu fui chamado a atenção, inclusive, por conta disso. E eu gosto porque eu sei que um carro desgovernado, ele vai parar no primeiro porte que ele encontrar. A primeira curva que ele fizer, ele vai direto, vai dar na cara no muro, né? Então, se eu sei as minhas limitações. Uhum. Mas, por exemplo, só pra fechar esse parênteses aí dessa pira. Depois dessas situações, né? Pô, comecei a ganhar uma graninha e eu comprei brinquedo, né? Que era assim, meu sonho. Comprei Nerf, uma porrada de coisa, cara. Tinha uma coleção gigante de Nerf. E aí eu comecei a ver, eu falei, cara, mas peraí. Tô no shopping, não tem nada que eu queira comprar. Aí eu me lembrei do Ronald de 20 anos, falei, cara, o Ronald de 20 anos queria viajar o mundo, queria os melhores carros e tal. E eu já tava com uma certa idade, já, mais de 25 anos, e eu comecei a literalmente entrar em depressão. Literalmente. E aí fui procurar uma ajuda, um amigo me indicou uma ajuda médica, eu fui procurar, eu nem sabia o que era, ele falou, procura lá. Aí o médico diagnosticou, né? Cara, imagina, 20 e poucos anos, eu já era conhecido na internet, né? Já era reconhecido, que foi o começo da tua pergunta. Ronaldo, tu acha que isso mexe, né? Com a gente e tudo mais? Uhum. É, vindo da onde eu vim, que foi, que, tipo assim, é um cenário que não tem
vantagem competitiva alguma eu estar em Belém. Muito pelo contrário. Então, Exatamente. teoricamente, na minha cabeça, o que eu pensava? Eu sou o melhor do mundo. Melhor que o Luva de Pedreiro. Não, eu sou o cara. Eu saí de Belém, né? Que é assim, é o menos favorecido possível, são os extremos do Brasil. Aham. Extremo sul, extremo norte, nordeste. E olha onde eu cheguei, né? Quando eu entendi que todo esse percurso eu tinha feito pelo motivo errado, eu pirei. Porque o meu motivo era grana. Eu queria ganhar grana, Uhum. porque eu não queria ter a vida que os meus pais tinham, né? Queria comprar casa, carro, viajar e tal. Tinha um propósito nobre por trás, que era melhorar a vida da minha família, melhorar a vida dos meus amigos, mas pela motivação errada, né? E aí, cara, eu pirei. Falei assim, não, sei lá, eu nunca tive pensamentos assim, pesados e tal, nem nada. Uhum. Mas eu deitava a cabeça no travesseiro, ficava olhando pro nada e pensando assim, cara, o que que eu vou fazer da minha vida? Eu zerei, sabe o sentimento que eu tinha? Eu zerei a vida com Eu zerei a 25 vida. anos. Aham. Não tem mais nada que eu queira fazer na vida. Por quê? Porque eu não sonhava em, sei lá, ser o cara mais rico do mundo. Você já não sabia mais o que você queria. Nunca soube, na verdade. Porque assim, foi como eu falei, foi o motivo Foi o errado. motivo errado. Hoje, inclusive, é uma coisa que... eu não trabalho com um público muito jovem, né? Geralmente a galera que me acompanha já tem uma certa idade entre... Uma certa idade que eu digo assim, tem entre 25 a 35 anos, né? Não é aquele garotão de 18, né? Geralmente esse cara entre 25 e 35, ele tá pensando já no longo prazo, ou ele já está casado, ou ele já tem filho, ou ele vem de um divórcio, ou ele já tem uma responsabilidade de, pô, a mamãe e o papai dependem de mim. Então ele já tem uma mentalidade diferente do que o cara de 18. Do que a molecada. Que esse cara, ele tá pensando o quê? Em comprar carro pra impressionar a Impressionar as mulher, meninas. os meus amigos, pra curtir, que são raros as exceções, né? E eu gosto muito de compartilhar esse tipo de experiência, porque eu costumo dizer que quando... que o mercado, ele é de uma certa forma, sei lá, justo, né? Eu sou o tipo de cara, inclusive, que eu não acredito muito em justiça. Eu tô no meu lugar de fala porque eu vim de Belém. Então, se tem alguém que deveria se sentir injustiçado, seria eu. Mas imagina uma pessoa que veio de longe. Cara, hoje o que eu faço, tem pessoas muito mais competentes pro que eu faço. Fazer o que eu faço. Pessoas que fizeram as melhores escolas de São Paulo, Uhum. as melhores faculdades do mundo. O cara, às vezes, fala 3 idiomas, sabe? O cara, tipo, PhD e o caramba, e eu nem tenho faculdade. E aí, constantemente, eu tenho que me lembrar disso. Hoje eu tava indo pro trabalho e eu tive E meu funcionário formado em Harvard. E meu motorista, engenheiro. Não, eu tava indo pro trabalho e aí eu comentei com um amigo, eu falei assim, cara, eu tive um devaneio aqui agora. Ele falou assim, não, foi um déjà vu. Eu falei, não, foi um devaneio, é uma coisa que eu não vivi ainda e eu sinto que eu já vivi, né? Ele falou o quê? Eu falei assim, cara, eu sei que o meu próximo passo, da forma que eu tô trabalhando hoje, é eu sair do Brasil pra morar fora, pra trabalhar fora, né? Que é o próximo passo. E aí, nunca contei isso em lugar nenhum, inclusive, né? Mas, por exemplo, como eu decidi seguir uma carreira nos bastidores, esse é o próximo passo. E esse próximo passo seria Nova York, né? E eu tava, assim, era um local que me arremeteu de alguma forma a esse pensamento que eu fiquei pensando, cara, isso aqui parece Nova York, nos filmes. Nunca fui em Nova York, nunca. Fiquei, cara, parece Nova York. Aí eu me lembrei, na mesma hora que vem esse pensamento, olha como o meu psicológico já tá tão preparado pra esse tipo de coisa, deu me frear, que eu lembro na hora, exatamente, no mesmo momento que eu viajo, eu lembro, cara, calma, não é por ti. Não é graças a ti. Tu nem sabe por que tu tá aí. Olha os caras de Harvard e o caramba lá. Os caras que tem doutorado e tudo mais. Tu é sortudo pra caramba. Só agradece. Sei lá, Deus, Lua, Buda, qualquer coisa. Se há uma planta na rua, só agradece qualquer coisa. Né? Então, por exemplo, hoje eu acredito muito nessa questão do propósito. Que hoje, que inclusive, só pra fechar esse parênteses, né? Foi assim que eu sobrevivi a essa pira. Porque quando... eu zerei a vida com 25 anos e me encontrava diagnosticado com depressão, né? Eu falei assim, cara, hoje eu convivo com pessoas... sempre convivi com pessoas que sempre quiseram ganhar muito dinheiro, né? Então, eu absorvi isso, nada contra ganhar dinheiro, né?
Mas eu vivia do lado de pessoas, Jimmy, que o cara queria todo o dinheiro do mundo pra ele, né? Uhum. Isso sempre foi uma coisa que eu achei bizarro. Eu não quero citar nomes, né? Mas recentemente eu vi um conteúdo de uma pessoa muito nova falando em bilhões, sabe? Uma pessoa muito nova falando em bilhões. E eu fiquei pensando assim, cara, será que essa pessoa, esse cara aí, tá preparado pro que ele tá falando? Ele nem sabe, eu acho. Eu acho que assim, é muito bonitinho tu ver uma pessoa muito jovem, com a vida toda pela frente. Eu sou novo ainda, mas eu me sinto bem velho já. Principalmente quando eu tento varrer uma casa, que aí a coluna já trava. Já. Mas eu fico imaginando assim, cara, eu tinha essa cabeça com 20 anos, com 18, 20 anos, de tipo, pensamento de bilhões. Pensamento, eu me lembro chegando com a minha mãe falando assim, mãe, eu vou ser um dos homens mais ricos do Brasil. Eu vou ser o homem mais rico do Brasil. Lá em Belém do Pará. E assim, penando ali, sem ganhar um centavo no mercado. E a minha mãe chegava e falava assim pra mim falava assim, meu filho, não deseje isso. Eu falei, não, tá maluco, tá amarrado. Em nome de Jesus. Sai daqui. Eu vou ser o homem mais rico do Brasil. E o tempo foi passando, eu fui entendendo. Eu falei, cara, será que era isso realmente que eu queria? E eu fui entendendo que não era isso que eu queria, né? Então, por exemplo, hoje, o trabalho que eu faço hoje na internet, e eu costumo dizer o seguinte, falei, cara, só pra finalizar aquele primeiro parênteses lá que a gente tava falando da operação, né? O que eu opero? Eu opero uma metodologia matemática que a gente desenvolveu lá em 2010, né? Baseado naquela história do fórum, do russo, que começou com contagem de velas, se transformou num operacional quantitativo, igual do Jim Simon, que a gente estava conversando um dia desse, né? E o tempo foi passando, foi evoluindo, né? E hoje isso chama análise probabilística. Igual como existe análise técnica, análise gráfica, análise fundamentalista, existe análise probabilística. Esse tipo de análise se transformou num indicador, que é para ajudar a tomada de decisão, né? Esse indicador é totalmente gratuito na internet, tem em algumas corretoras, né? E todo esse conteúdo tá de graça na internet. 100% de graça na internet. Caraca. Então, por exemplo, hoje, o trabalho que eu faço na internet é para resolver aquele problema do propósito. Lá do muito comecinho, mais a cabeça do investidor do que a ferramenta. Pois é. Por exemplo, hoje, se eu quiser parar de trabalhar, com certeza as minhas filhas, os meus pais, minha irmã, né, os meus amigos que trabalham perto de mim, eles não precisam se preocupar com dinheiro. Não fiquei bilionário. Mas eu dei muita sorte na vida, cara. Por conta do propósito. Eu tava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? E sempre fui uma pessoa muito esforçada. Eu costumo dizer que a sorte, eu falo muito em sorte, mas na verdade eu acredito em milagre. Mas como poucas pessoas acreditam em milagre, eu falo sorte, né? Eu acredito que o milagre, a sorte, ele bate na porta do cara preparado e do cara despreparado. Do cara proativo e do cara que não é muito ativo, né? A diferença é que às vezes o cara que fez Harvard, às vezes o cara que tem MBA e o caramba, ele se acha bom demais pra ele pegar a vassoura e começar a varrer antes do chefe chegar. Ou de acordar assim, eu não quero operar, eu não quero ter chefe, Ronald, quero operar. Beleza, mas você mora com quem? Mora com a mãe, com a esposa. Você se acha muito bom às vezes pra lavar uma louça pra sua mãe, pra sua esposa. Você se acha tão bom, você vai ser rico, o mercado vai te dar grana. Só que às vezes a pessoa ela entra com uma mentalidade totalmente diferente e eu costumo dizer que o mercado ele sabe disso. Ele sabe o propósito ali, eu tô viajando na maionese, mas o mercado ele sabe um pouco do teu propósito e ele sabe se você vai ser uma pessoa que vai usar aquilo ali, aquelas informações, grandes poderes, grandes responsabilidades. Imagina, você vai ficar rico pra quê? Vai ficar pisando nos outros, pra ficar humilhando os outros, né? A gente vê hoje, eu te digo assim, por conviver com pessoas desse nível, né? Donos de corretora, donos de instituições financeiras e tal. Eles são pessoas reservadas, né? São pessoas que se protegem por questões óbvias, né? Segurança e tudo mais. Mas são pessoas que são extremamente fora da curva. Que eu lembro, nunca vou me esquecer, cara. Eu não vou citar o nome dela, mas eu tenho uma tia, como eu tenho 7 tias, ninguém vai saber quem é. Eu tenho uma tia que quando eu tava em casa estudando mercado, né, ganhando R$0 e perdendo dinheiro de todo mundo,
A porta do meu quarto não tinha porta, na verdade, era aberta. Ela passava, olhava, chegava lá na cozinha, falava com a minha mãe assim, olha, o Ronald passa o dia todo jogando aí, é? Ele vai passar o dia todinho jogando videogame. Bota esse menino pra fazer alguma coisa, trabalhar, fazer alguma coisa. Eu olhava aquilo. E aí a raiva vinha, imagina, de 17, 18 anos, né? Querendo xingar e não sei o que. Eu segurava aqui. Eu falei, caramba, ela vai ver só quando eu ganhar dinheiro aqui. Também ela vai ver. Vou esfregar na cara dela. Era esse o sentimento. Né? Nunca vou me esquecer, Jimmy. Eu comprei meu primeiro carro com 29 anos, né? Antes de eu comprar meu primeiro carro, eu já tinha mais de R$1 milhão em imóveis. Porque eu fiz o caminho inverso da maioria das pessoas, que é começar. Geralmente o homem, quando ele começa a ganhar uma graninha, ele compra um carro, né? Uhum. Que é pra mostrar pra sociedade que deu certo na vida. Só que como eu queria casar, eu comprei uma casa primeiro, né? E quando eu comprei o meu primeiro apartamento... Não, quando eu comprei meu terceiro apartamento, eu casei. E eu fui morar nesse apartamento. E aí eu fiz uma festinha de inauguração, né? E era um apartamento muito bonito em Belém, num local nobre em Belém, né? Era um apartamento grande, 3 quartos, 2 suítes e tal. Era muito bom o apartamento. E aí ela foi lá nessa festinha de inauguração, que coincidiu, acho que ou o meu aniversário, ou o aniversário de alguém. E ela chegou assim, me bateu na minha costa. Eu sempre acreditei em ti. Aí eu na minha cabeça aqui, a filha da mãe. Sempre acreditou em mim, né? Eu engoli seco aquilo e várias outras vezes eu fui engolindo seco as coisas na minha vida. Eu fui entendendo. Eu falei, cara, não é. Eu acredito muito na questão de que, de certa forma, todos nós fomos escolhidos para alguma coisa. Então, por exemplo, não que isso seja seja especial, me torne especial, porque cada um é escolhido para alguma. Por exemplo, a minha mãe é uma excelente dona de casa. De repente, ela foi escolhida, né, para ser uma excelente mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa, e isso é um efeito borboleta, né? Que acontece uma coisinha aqui e tá tudo interligado e lá na frente vai acontecer uma grande coisa. E depois cicla e começa tudo de novo, né? Então, assim, eu penso muito nesses prós e contra, não só na parte da grana, porque eu convivo, cara, eu posso te dizer assim, cara, eu convivo com muita gente que é muito superficial, sabe? Assim, não tô falando que isso é ruim ou alguma coisa contra, mas eu não sei se isso, sabe, se isso traz uma felicidade, sabe? É bacana tu entrar na tua conta bancária e tu ver ali uns cifrões a mais, uns zeros a mais. É muito bacana, né? Só que e aí, pai, depois disso, né? E aí, como eu te falei, eu convivo com pessoas muito mais velhas e que têm milhões e bilhões, né? E geralmente existe um padrão que esse cara envelhece, ele olha pra trás e diz assim, cara, eu nem precisava de tudo isso, começa a doar um bocado de coisa, tentar fazer caridade pra amenizar ali um sentimento de Vazio? Gratidão, vazio, né? Ingratidão com tudo, porque até recentemente eu tava conversando com um amigo. Eu tenho um amigo que gosto muito dele, né? É um irmão pra mim, mas ele quer todo o dinheiro do mundo pra ele. Esse é o sentimento dele. O Ronald, eu quero acumular o máximo possível. E várias vezes eu tento entender. Eu falo, cara, mas eu só queria entender. Me explica por quê? Eu sei que pode ser o teu sonho. Da mesma forma que eu sei lá, eu gostaria muito de ir pro espaço. É o meu sonho. Eu queria muito, tipo, quando ficar mais acessível a exploração espacial e tal, o turismo espacial. Participar. Eu só queria participar, né? Eu comecei a juntar já uma graninha pra realizar o sonho. É real, então, é real. É real, pô. Daqui, sei lá, acho que uns 20 anos vai estar bem acessível, né? Mas até menos. Hoje, se eu não me engano, acho que o rolê mais barato aí, acho que é 25 ou 35... O fato de existir já é extraordinário, Exatamente, né? Então tem a guerra aí, tipo, da SpaceX e a galera e tal. Hoje, se eu não me engano, a viagem mais barata pra tu fazer é, tipo, uns 35 milhões de reais. Só que não é, tipo, daqui a 4 anos, entendeu? Ah, tá, tu vai pra uma fila de espera, tu dá um calçãozinho, né? Pra segurar a tua vaga e tu vai daqui a uns 4, 5 anos. Então, é um dos poucos sonhos que eu tenho, assim, tipo, que eu quero realizar na vida, né? E isso precisa de muita grana, né? Mas, por exemplo, hoje, cara, assim, esse meu amigo, por exemplo, né? O cara só por grana. Geralmente, quando a gente não tem,
geralmente a gente sente falta daquilo que a gente não tem. Exatamente. Então hoje ele tá começando realmente a vida dele. Na verdade, ele já tem um padrão de vida muito bacana, né? Ganha, tipo, uma boa grana. O cara faz mais de 6 dígitos por mês, né? Mais de 100 mil reais por mês. Cara, eu nem sei como é que gasta 100 mil reais por mês. Não faço nem ideia. Assim, mesmo que, sei lá, seja muita grana, mas, cara, imagina assim, você, uma família, esposa, de repente 2 filhos, né? Você vai viajar o primeiro mês? Beleza, pode passar o mês todo viajando. Segundo mês? Tá. Terceiro mês você tá enjoado. Eu tenho um cliente aqui em São Paulo, em Curitiba, que ele foi um dos maiores, ele é um dos maiores donos de imóveis no Rio de Janeiro. Ele é carioca, mora em Curitiba hoje, né? E ele ficou muito rico com imóvel. Começou do absoluto zero. Pobre, assim, de passar fome. Uhum. E o cara montou uma indústria uma indústria têxtil, né? Começou vendendo roupa, uma mente extremamente empreendedor, o cara safo pra caramba. Começou vendendo roupa na feira, montou uma confecção com 2 costureiras, começou a fabricar a própria roupa, 3 costureiras, 500 costureiras, várias fábricas, e todo o lucro ele comprava imóvel. Todo o lucro ele... Por quê? Porque ele tinha aprendido lá na década de 70, 80, que imóvel era o melhor investimento. Investimento era imóvel. Aí eu cresci ouvindo isso. Pois também. a nossa geração, né? Acho que a gente foi a última geração que ouviu isso. Exatamente. E aí, todo o dinheiro comprava imóvel. Hoje, mais de 1.000 imóveis o cara tem. Nossa. Não tem mais a parte da indústria e tudo mais, só imóvel, né? E aí ele começou a se desfazer de alguns imóveis e começou a operar no mercado, né? Na verdade, ele terceiriza essa operação. Então, ele montou um esquema de operação, o dinheiro é dele, colocou umas pessoas para operar e tá felizão, sorriso de orelha a orelha. E ele fala assim, Ronald, se eu soubesse disso antes, eu não tinha me estressado tanto na vida. Não tinha perdido tanto legal. tempo e tal. E eu perguntei assim pra ele, falei assim, cara, mas me diz uma coisa, tu não sente falta, assim, da rotina, daquela época? Ele, não, tá maluco, Ronald? Não, cara, Deus o livre, cara. Eu nem dormia. Hoje, aí ele fala assim pra mim, isso há 2 anos. Ronald, há 2 anos eu tô de férias. E eu até brinco com ele, falo assim, cara, isso aí não dura mais 2 anos. Tu vai sentir falta daquele caos. Tu vai sentir... Eu até perguntei assim pra ele, tu não tem vontade de montar uma lojinha de roupa? Tu não precisa montar uma indústria, mas uma lojinha... Ele é uma pessoa que ele é muito comunicativo, então ele era aquele dono que gostava de ir lá na frente de batalha ali, atendendo a senhorinha que tava chegando pra comprar roupa, atendendo as pessoas que estavam chegando na loja, né? Ele, não, cara, eu sinto falta só de alguns amigos. Mas não sinto falta, não. E aí eu fico pensando na minha cabeça. Cara, esse cara não dura mais 2 anos com essa vida. Ele vive hoje a vida como se fosse uma férias eterna. Uma férias eterna. Acorda a hora que quer, viaja pra qualquer canto do mundo, né? O cara, sei lá, lucra muito mais do que 6 dígitos por mês, né? Os filhos criados, só ele e a esposa. Pronto, zerou a vida. Só que eu já passei por isso, com uma proporção muito menor, obviamente, né? Mas eu já passei por essa sensação de zerar a vida e não tem nada pior do que isso, cara. Porque chega um momento que tu olha e diz assim, cara, eu quero problema. Aí sabe qual foi o problema que eu arrumei? Eu nunca tinha, na minha vida, eu nunca arrumei um emprego na vida, né? Assim, de bater ponto e tal. Uhum. E eu tive que procurar psicólogo, cara. Passei por isso também. aí o que foi que o meu médico, na época, que eu fui tomar ansiolítico, tarja preta e tudo mais, ele falou assim, Ronald, ele sabia o que eu fazia. Ele já me conhecia, né? Ele falou assim, Ronald, faz o seguinte, monta um escritório. Tu tem condições de montar um escritório só pra tu sair de casa, pra tu ter essa rotina de sair de casa, ir pra um lugar trabalhar e voltar? Porque imagina, eu já tinha tipo 25 anos e eu nunca na minha vida Tinha saído pra soube trabalhar. o que é acordar cedo pra ir trabalhar. Nunca isso aconteceu, né? E eu olhei assim e falei, cara, verdade, cara, eu acho que faz sentido. Aí eu fui lá em Belém, procurei um localzinho e tal, barato, aluguei um escritório, pequenininho assim. Chamei uns amigos só pra compartilhar, eu pagava tudo. Só quero que vocês estejam aqui dentro, comigo. E vamos operar, Botei um PlayStation com uma televisão, né? Pra jogar FIFA o dia todinho, quando eu não tava operando. E aí,
Cara, assim, foi um dos bagulhos mais libertador da minha vida. Eu ter uma rotina Funcionou. de emprego. Eu era meu próprio patrão. Eu botava o celular pra despertar, 7h30, 8 horas eu tenho que estar na rua pra sair. Chegava umas 8h30 mais ou menos, né? Eu não tinha carro Legal. nessa época. Eu tinha uma motinho, tipo uma biche, uma scooterzinha. Uhum. Que ninguém me segurava em Belém com essa moto. Mano. Ia pra cima e pra baixo, todo lugar. E Belém chove todo dia. Então, assim, mas só que é um horário certo que chove, é depois do almoço. Então, se eu não podia, eu sabia os horários Você podia se que eu podia me locomover. locomover, exatamente. E chove todo santo dia lá. Todo dia chove em Belém. Mas o bom é que é sempre no mesmo horário. E aí a gente tem um ditado lá que a gente diz assim: antes da chuva, depois da chuva. Ah, vamos tomar um café? Tá, antes da chuva, depois da chuva. Caraca, Enfim, que louco. enfim, e aí montei essa rotina. Hoje, por exemplo, eu não tenho tanto tempo pra isso, mas de vez em quando eu recebo uma pessoa ou outra, o cara que tá começando, operando. Eventualmente o cara vem numa situação dessa, né? Poxa, Ronald, eu tô ganhando uma grana, tá dando certo pra mim, né? Só que assim, cara, tá faltando alguma coisa, eu não sei o que é. E aí geralmente eu costumo dizer isso pra ele, eu falo, cara, tu tá há muito tempo em casa? Aí geralmente o cara mora com a esposa e tal. E apesar de ser, assim, casamento é uma coisa boa, né? Se fosse ruim eu não tinha casado a segunda vez. Só que é bom você ter o seu espaço, é bom você sair de casa, né? O mercado, ele te dá essa liberdade de você tá, por exemplo, trabalhando no home office, de você tá ganhando a sua graninha ali. Se você não tem, por exemplo, hoje eu costumo dizer o seguinte, Pra quem começa pode ser muito bom, né? cara, e Mas assim, e já contando, eu já arrisco a dizer, Jimmy, que não é só pra quem começa, tipo, pro cara que já tá ganhando uma graninha. Por exemplo, se o cara não quer ser o homem mais rico do mundo, né? Quer ficar rico, mas não quer ser o homem mais rico do mundo, cara, o mercado financeiro, ele tá de braço aberto pra ti. E nem precisa de muita coisa, né? Acho que a gente chegou a conversar sobre isso, né? Tipo, de quanto a pessoa ela pode começar ali e ela vai montando um planejamento de longo prazo, uma mentalidade de investidor, não de apostador, né? E aí, a pessoa vai estruturando isso, monta um planejamento ali, que geralmente é o que eu indico pra galera. Cara, monta um planejamento de 4 anos, porque 4 anos é uma faculdade, que, tipo, bem ou mal, todo mundo senta numa carteira de faculdade, fica 4 anos ali e nem sabe pra onde vai depois. Não tem garantia de nada. Então, assim, se eu te disser o seguinte, cara, se você fizer só tem 4 custo, anos, né, na se você faculdade. fizer 4 anos isso aqui, daqui a 4 anos você tá vivendo disso muito tranquilamente. Né? Você não vai ficar todo mês aportando. Por exemplo, eu não sei como é que é em opções, mas no Forex, eu não recomendo a pessoa ficar todo mês aportando ali. Pô, não precisa. Se você quisesse aportar dinheiro, você não estava na renda variável, você estava na renda fixa. Aham. Né? A renda variável é um É uma mercado. atividade mais como um trabalho, né? Pronto, é um pra mercado, você- é um mercado mais agressivo, mais ativo, né? mais arriscado. Esse é o ônus. Mas o bônus é que ele é mais alavancado. Uhum. Ele é mais alavancado, né? Então, assim, monta um planejamento. Tem até um cálculo que é muito fácil a pessoa achar na internet isso. Que hoje, por exemplo, se você começa com, se eu não me engano, posso estar errado, mas é 10 mil reais e você buscar 3% em média, que não é impossível ser feito, é difícil, né? Mas eu tô falando de média, né? Então daria aí daria uns 40% ao ano, né? Ao ano. Uns 40% ao ano. Em 4, 5 anos, se eu não me engano, em juros compostos, você fica milionário. E você não vai ficar sacando esse dinheiro, mas quando você se tornar milionário, você tá vivendo aquilo. Uhum. Então imagina uma faculdade que você tá plantando todos os dias, e nem é o dia todo. Por exemplo, o que eu opero hoje, que é o swing trade, que são operações que duram 7 dias, Jimmy, literalmente, eu tenho um amigo que ele é de bolsa, e a galera provavelmente já deve ter ouvido falar que ele é o pai de todo mundo, que é o Didi Aguiar, né? E eu e o Didi, a gente compartilha do mesmo pensamento. Hoje o que eu faço é swing trade. Eu entro terça-feira para operar, abro operações e eu só vou operar na outra terça. Então, assim, eu opero 4 vezes por mês. Toda terça-feira. Um dia por semana. Praticamente. Eu não vou te dizer que é só esses 4 dias, porque, por exemplo, terça-feira dessa semana que a gente tá, eu abri uma operação. Essa operação me deu um lucro ok, porque eu faço day trade sem stop. E o que eu sou apedrejado com isso, não tem noção, cara. Quando essa operação ela me dá o lucro
que geralmente é 7 dias, mas se essa operação me dá um lucro em um dia, eu fecho Você essa já operação. embolsa. Eu já embolso, acabou. Essa semana aconteceu isso. Eu abri a operação na terça-feira. Na quarta-feira, com um pouco mais de 24 horas, porque eu abri 10 horas da manhã na terça, quando foi de tarde na quarta-feira, a operação já estava me dando um pouco mais de 10 mil reais de lucro. Eu falei, beleza, botei a grana no bolso, acabou. Só terça-feira que vem. Fica tudo programado? Não, é tudo na mão. Tudo à mão. Tudo na mão, é. Essa questão dessa veia matemática também, como não tem como eu fugir, porque assim, quando a gente fala de mercado, muita coisa é número, né? Uhum. E eu, assim, estatisticamente, né, e eu sou professor de matemática, então eu sou professor de matemática casado com uma professora de português. Eu acho que eu comentei isso contigo. Né? Comentou. Então, assim, o MEC tem. Você entra ali na página do MEC, você vai ver o índice dos resultados ali acadêmicos e tal, dos alunos. O pior desempenho é matemática. É matemática. De todo o Brasil, né? E geralmente isso está associado a professores ruins, a professores sem paciência. Porque matemática não é difícil. Só que você tem que ter uma dedicação, você tem que gostar para ensinar. Tem que ter uma didática, né? Exatamente. E eu tive muita sorte porque eu tive excelentes professores de matemática, né? Eu comentei isso contigo. Em compensação, péssimos professores de português. Então, assim, a pessoa ela não precisa ser um gênio de matemática, mas ela tem que ter um mínimo de afeição com o número. Uhum. Tem que saber pelo menos uma conta, fazer uma conta de juros compostos. É o mínimo. Ah, eu quero viver de mercado. Tá, e aí? Você sabe um básico aí, uma fórmula do juros composto? Não precisa você saber fórmula mirabolante, né? E a maioria das pessoas, infelizmente, não gosta. Mas é importante que a galera entenda, né? Que eu vi numa aula sua você mostrando como que o mercado às vezes pode ter, eu acho, um comportamento ondular, alguma coisa assim. Frequência. De frequência. Sim. E assim, da mesma forma, e não quer dizer que se a pessoa não gosta de matemática, ela não vai ter resultado. Mas, por exemplo, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou alto. Né? Eu tenho um pouco mais de 1,5 metro de altura. Eu gosto muito de basquete. Impossível você ser jogador de NBA. Eu posso gostar muito de basquete. Mas são duas coisas que uma não foi feita pra outra. Ronald e jogar basquete. É impossível. Não tem. Então, por exemplo, se eu fosse mais alto, eu teria mais chances. Então aumenta as minhas chances. São as condições, né? No mercado também. Ninguém nasce amando números. Não existe isso. É até esquisito pensar nisso, né? Mas se a pessoa ela desenvolve esse querer aprender, ela tem mais chances do que a pessoa que não gosta de números e matemática, né? Uhum. Então, por exemplo, o meu sonho, cara, é eu fazer isso que eu faço em um mês, em 4 semanas, fazer em um mês. Só que para eu fazer isso, que seria o quê? Um dia só no mês? Um dia no mês. Eu entro um dia, a operação surfa o mês todo. Cara, porque não é difícil. Essa é a verdade. Só que não é difícil para quem tem experiência. Uhum. Para a pessoa que está começando, vai ser a pior coisa do mundo. Porque, por exemplo, eu costumo dizer que... Porque o loss da pessoa pode ser enorme, né? Ainda mais que opera sem stop loss, o prazo longo, o movimento vai ser maior. Pois é, na verdade, o teu loss, ele só vai ser muito grande se você estiver operando muito alavancado. Que é uma coisa que eu não faço e não recomendo, entendeu? Então, por exemplo, o fato de você estar operando vários dias já mostra que a alavancagem é menor exatamente, do que o cara que faz day trade, né? Inclusive, a minha conta de operação, ela é uma alavancada muito baixa. Toda conta é alavancada, né? Uhum. Mas a minha, você pode em qualquer corretora solicitar que eles diminuam sua alavancagem. Então vai diminuir o seu ganho? Vai, mas vai diminuir a sua exposição também. Então, por exemplo, hoje, o que eu opero é uma coisa muito simples, né? O mercado de Forex, ele é dividido em 3 classes, que são as principais moedas, as intermediárias e as horríveis. Né? Por exemplo, o real é horrível. É horrível. Né? E tem ali as maiores de todas, que são os países... Euro-dólar. Que são os maiores... o pareamento dos maiores países, né? Estados Unidos, como a Europa, Canadá, Japão, né? Reino Unido, enfim, Suíça, Austrália, são esses, Tem muita diferença de comportamento? Não, então, é o mesmo comportamento dentro desses países. A gente chama isso no Forex de ativos majors, né? Dentro desses ativos majors, que são essas 8 regiões. Estados Unidos, Canadá, não sei se eu vou lembrar todas. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa, Suíça, Austrália, Japão
Eu acho que são 7. Ou eu vou esquecer. Mas enfim, é só a pessoa digitar no Google. Da Nova Zelândia lá é... Ah, em Nova Zelândia, dólar neozelandês. Fechou. Tô bom Acertou. nisso aí, hein? São 8. Sabia que era 8, tá vendo? Eu tava só te testando. Pegadinha de professor. 8 Ixi, ativos. mas eu não entro numa conta de Forex faz o quê? Uns 9 anos? 8 ativos, anos. exatamente. São esses 8. Então, assim, esses 8, eles se pareiam entre eles, Aham. né? Esses ativos, eles têm um comportamento extremamente iguais. Que é o quê? Por exemplo, o dólar americano com o euro, que é o ativo mais operado de Forex do mundo, né? É onde 70% da grana tá toda ali, 80% quer dizer, da grana tá toda ali no euro-dólar. Essa paridade não tem como ficar, por exemplo, com uma proporção igual como o real tá hoje pro dólar, 5-1. Por quê? Porque isso é muito ruim pros dois. Então, por exemplo, você pega 2 países do topo, 2 regiões, né? Porque a Europa é uma região, não é um país. Você pega a região da Europa e os Estados Unidos, então euro e o dólar, Aham. eles dependem de um equilíbrio econômico entre eles. Por quê? Porque eles estão fazendo transações comerciais constantemente. Existe, Aham. por exemplo, hoje, a Europa. Qual é a maior... a maior... Economia? né? Na verdade, não é a maior economia, né? Fugiu a palavra agora, né? Tô com outra palavra na cabeça. Mas hoje, por exemplo, a maior fonte de renda da Europa hoje é turismo. Fugiu a palavra, eu usei a fonte de renda. A maior fonte de renda hoje da Europa é turismo. Então, por exemplo, da onde vêm os principais turistas da Europa, dos Estados Unidos? Então, se você tem hoje um euro a 2 dólares... Perdão, o contrário. 1 euro a 50 centavos de dólar, essa viagem fica muito cara para o americano. Da mesma forma que isso seria entre os Estados Unidos e o Japão e etc e tal, entre os E maiores. aí mexe muito na economia, se Exatamente. tiver um deslocamento muito grande. Então aí onde é que entra a característica igual entre Então eles? existe umas margens, assim, como se fossem Exatamente, ciclos, pescou a assim. ideia. Sempre vai existir um topo e um fundo histórico que não passa dali. Se passar, Caraca, interessante. Jimmy, é porque deu uma merda muito Muito grande no grande. mundo. Tipo assim, pode colocar aí a Terceira Guerra Mundial. Se existir uma proporção tipo euro-dólar de 5-1, igual como tá o real, pode acontecer. Não vou dizer que é Deu uma impossível. merda. É porque deu uma merda muito grande. Tipo Alguma assim, coisa mudou não, muito. um bagulho nível nuclear, assim, sabe? Tá uma coisa muito errada no mundo, né? Então existe uma dependência econômica, né? E saudável, sustentável, perdão, entre essas regiões. Então acaba gerando uma espécie de ciclo onde fica batendo em Exatamente. topo e fundo ali. Não é constantemente, né? Mas, por exemplo, Mas hoje... muda a probabilidade na Não, hora que pois você vai é. montar uma operação. Pois é, por exemplo, hoje, se você vender no topo e comprar no fundo, é estatisticamente uma estratégia de 100% de acerto. Só que, obviamente, que não é todo dia que bate no topo e bate no fundo, né? Por exemplo... Vai ter variação anual. Não, uma coisa assim. até às vezes uma variação de décadas, entendeu? Entendi. Variação de décadas, né? Então, assim, a pessoa... Imagina o seguinte, um ativo desse que vai variar entre uma máxima e uma mínima durante 10 anos, você tem que ter muita paciência para operar. Uhum. Não adianta você chegar agora, o cara que tá começando agora, né? Eu vou fazer aqui um scalp, que são aquelas operações curtas, né? Vou fazer um scalp, vou fazer 20 scalps por dia aqui no eurodólar. Você vai perder 20 vezes dinheiro por dia. Amanhã você vai perder mais 20. E assim constantemente. Porque imagina, existe uma estratégia que não é difícil, né? Esses mercados, esses ativos, que são os ativos que eu opero, geralmente é o que eu indico a galera que está começando, que são os mais fáceis também para operar. Você vê eles, você tira o zoom, olha ele de forma macro, você vê uma lateralização infinita assim no ativo. Ele só anda de lado. Caraca. Literalmente por conta disso. Você pega ali, Por sei lá, causa disso. se eu não me engano, no máximo histórico range que a gente tem hoje de um ativo de Forex é 50 anos. Que foi quando foi documentado a base de dados para ficar acessível popularmente, né? Aham. Da década de 70 para cá. Você pega o euro-dólar da década de 70 para cá, você vê assim uma linha, faixa. uma faixa assim lateralizada. Aí, ao longo dos 50 anos deu várias oportunidades, né? Aham. Então, assim, não é tão difícil, não é um bicho de 7 cabeças. O ponto positivo é que é um mercado muito alavancado, o ponto negativo é que é um mercado muito alavancado, né? E se a pessoa ela tiver uma consciência de longo prazo, né? O que seria o longo prazo pra gente que faz trader? Cara, longo prazo, 1 a 4 anos. Eu conheço pessoas que deram muito certo com 1 ano. Uhum.
pessoas que geralmente dão certo com menos de um ano é porque o cara teve muita sorte. E isso existe, né? Isso existe. Mas estatisticamente, se a pessoa faz um compromisso com ela mesma, imagina o seguinte, imagina, pô, que tá ouvindo a gente, né? Quer ser trader, beleza. Se o seu plano A é ser trader, você tem a obrigação de fazer um compromisso com você de que isso vai dar certo de 1 a 4 anos. Porque essa é a estatística, né? A não ser que você seja o próximo Cristiano Ronaldo do trade, né? Aí você vai ser mais rápido do que isso. Mas se você não for uma pessoa normal igual eu, de 1 a 4 anos. E é legal as pessoas assumirem que elas não vão ser, né, especiais, porque a maioria das pessoas não são especiais. A gente tem que aceitar isso nesse ponto. Quantas pessoas vão ser jogadores de futebol e vão ser Cristiano Ronaldo? A realidade é... Tem na internet algumas pessoas falam isso, isso aqui o pessoal fala, só faz isso se for burro. O cara fala, não, mas eu sou burro. Aceita isso, é muito mais fácil você aceitar uma certa limitação e para você ter um resultado melhor do que você se achar super especial e acabar quebrando, né? Porque eu acho perigoso isso, a pessoa acerta 2, 3 vezes, sou foda. E aí na quarta Mas quebra. sabe o que acontece isso? Nesse período que esse período que eu passei de conflito comigo mesmo e tudo mais, porque eu pensei que tudo era grana, eu descobri que não era e tal, eu comecei a encontrar respostas que eu me contentei com essas respostas, né? Então, por exemplo, eu entendi que não existe um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô que cria uma criança que vai bater nas costas dele e dizer assim, esse aqui nasceu pra perder. Esse aqui não vai ganhar todas as vezes que tentar. Muito pelo contrário, né? Por exemplo, eu sempre fui uma criança... A criança faz um desenho feio e os pais... Pois é, eu sempre fui uma criança muito agitada, muito elétrica. E a minha mãe resolvia isso na porrada, sacanagem. Resolvia isso com atividade física. Então eu sempre fiz futebol, natação e tal, né? E eu sempre fui muito cobrado nisso. Meu pai é militar. Então, assim, eu sempre fui muito cobrado de que... Não tinha essa história de o importante é competir. Eu acho legal cobrar. Funcionou? Ou não? Não, foi ruim? pois é. Eu acho que assim, não é uma coisa que eu tô duplicando. Funcionou talvez pra mim. Mas não é uma coisa que eu tô duplicando nas minhas filhas. Por quê? Eu tenho 2 filhas, né? Por quê? Porque às vezes você ganha e não quer dizer que você ganhou porque você foi o melhor. Se você pegar grandes descobertas da humanidade, o cara que inventou isso aqui, uma caixa que eu vou falar, as pessoas vão ouvir em qualquer lugar do mundo. Às vezes, estatisticamente falando, as principais invenções, as melhores... Foram sem querer. Foi muito sem querer. Muito sem querer, né? Então não tem como a gente dizer assim, pô, o cara que inventou o microfone, ele é um gênio. Eu não sei se é. Tô chutando aqui, né? Mas a gente poderia usar, por exemplo, a eletricidade, a lâmpada, né? Energia contínua, etc e tal. Eletricidade contínua, corrente contínua. Foram coisas que foram inventadas, tipo, muito por acaso, né? A pessoa... Igual a história do cara do Viagra. O cara tava tentando fazer um remédio pra coração, né? E descobriu um remédio pra impotência sexual, né? E são coisas que mudam... Imagina, cara. Vou viajar aqui. Imagina quantas pessoas sofriam, quantos casamentos, quantos homens perderam a própria vida, tiraram a própria vida, porque o cara era impotente sexualmente, perdeu a virilidade dele, virou, de repente, sei lá, o cara se sentiu mal com isso e tirou a própria vida. E aí, num acidente, o cara descobre a solução para aquilo e mudou o mundo. Mudou a vida de muita gente. Entendeu? Mudou o mundo. Então, eu fui essa criança de que meu pai batia na minha costa e falava assim, olha, você vai ser o melhor. Você é pequeno? Mas você vai ter que compensar de outra forma. No futebol, você vai ter que ser o que mais corre. Na natação, você tem que ser o que mais prende a respiração. E isso vai ter que compensar. A vida é essa. Você perde de um lado, você não pediu para nascer pequenininho. Então você vai ter que compensar de alguma forma, né? Então funcionou comigo, mas, por exemplo, com as minhas filhas eu faço diferente. Eu crio as minhas filhas, principalmente a minha filha mais velha, que a minha filha mais nova tem 1 ano e meio. Então ela não entende muito ainda. Minha filha mais velha já tem 5 aninhos. Então ela tá numa fase de ficar chateada quando ela não consegue alguma coisa. Fazer birra,
de querer chorar quando ela não consegue alguma coisa. E às vezes a coisa é besta. Tá tentando montar um quebra-cabeça, um brinquedinho, começa a chorar porque ela não conseguiu. E aí o que eu digo pra ela? Olha, é o seguinte. Não com essas palavras, né? Mas eu digo pra ela o seguinte. Você só vai ter êxito na vida metade das vezes que você tentar. Porque isso é matemática. Existe uma teoria matemática por trás disso, né? Que eu passaria a noite toda aqui tentando explicar. Mas a galera que quer descobrir, é só você digitar na internet teoria do equilíbrio, né? E você vai entender o que, na minha opinião, é o principal conceito que rege o universo. Teoria do equilíbrio, né? Só para ficar um exemplo, né? Tu imagina que hoje, Jimmy, existe 7,7 bilhões de habitantes no mundo, né? 7,7 bilhões de habitantes no mundo. Eu tenho 2 filhas. Se eu quiser ter um terceiro filho, uma terceira filha, eu vou chegar com a minha esposa e falar, olha, vamos ter mais um filho. A probabilidade da gente ter um menino ou uma menina é 50%. Por quê? Porque não existe uma forma de eu escolher se eu quero ter um menino ou uma menina. Existem eventuais situações, que no Brasil inclusive é crime, a não ser que seja numa questão seja em questão que a mãe, que está grávida, esteja correndo risco de vida. Mas existem algumas doenças, por exemplo, que o pai passa pro feto, pro filho, né, pro bebê, que se ele nascer, ou ele vai nascer com problema, ou vai prejudicar a mãe, e aí é feito o sexismo, que a gente chama, né, que é a escolha de nascer ou não. A escolha do sexo, na verdade. Mas, naturalmente, é impossível eu escolher o sexo de um bebê. Ou seja, as minhas filhas são fruto de aleatoriedade. Nós somos frutos de aleatoriedade. Quem tá ouvindo a gente é fruto de uma aleatoriedade. Só que tu imagina 7,7 bilhões de aleatoriedades nascendo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo estão. Vivendo ao mesmo tempo. Vivendo ao mesmo tempo, né? Se eu te falar, Jimmy, que isso é uma informação pública, qualquer pessoa pode ver na internet, que exatamente a metade, 3,8 bilhões, são mulheres e 3,8 bilhões são homens. Independente de ideologia, mas existe um homem para cada mulher no mundo. Quem fez isso? Não sei. É assim. E nem me interessa entender. Porque é assim. Existem situações, por exemplo, Segunda Guerra Mundial. Morreu gente pra caramba. Morreu homem pra caramba, né? Principalmente ali na região da Europa. Morreu muito homem que eles iam pra guerra, né? Se matavam e tal. Naquele momento, a década de 30, né? Década de 40, perdão. A quantidade de homens foi maior do que a quantidade de mulheres no mundo. Só que de alguma forma bizarra, anos depois isso se equilibrou. E voltou pro equilíbrio. E de lá não saiu mais. Até um dia que exista um evento que, sei lá, mate novamente, tire, sei lá, a vida de vários homens ou várias mulheres e depois volta pro equilíbrio de novo. Isso aconteceu no mundo várias vezes. Época de pandemia, peste negra, Primeira Guerra Mundial, época dos romanos, enfim, sempre aconteceu. E sempre o natural era voltar para o equilíbrio. A mesma quantidade de mulher tinha com a mesma quantidade de homem. Até hoje é assim, né? Então, assim, hoje, essa teoria, ela rege as minhas tomadas de decisões, né? Baseado nisso, eu acredito que metade das vezes que eu entrar comprado, eu vou acertar. Metade das vezes que eu vou entrar vendido, eu vou errar. Eu acredito tanto nisso que eu mostro o meu histórico para as pessoas e metade das vezes eu acerto, metade das vezes eu erro. E um histórico de longo prazo. Geralmente de curto prazo, quando você pega ali poucas operações, às vezes é enviesado. vai vir ou com mais acerto ou com mais erro. Mas quando você olha o longo prazo, você com mais uma janela de dados maior, né? Isso acontece. Inclusive, isso acontece no mercado. Tu sabia, Jimmy, que metade das vezes você pega ali... Tu sabe o que é um candle, né? Pra quem não sabe o que é um candle, são aquelas imagens de alta e de baixa que aparecem no gráfico e o trader tá olhando ali o gráfico, né? Se você coloca esse gráfico num time frame de D1 no gráfico diário, onde cada imagem dessa é um dia, olha essa bizarrice que eu vou te falar. Você coloca ali cada gráfico desse no diário. Qual ativo, Ronald? O ouro, por exemplo. Sabia que o ouro é o ativo que mais se valorizou ao longo da história do mundo? Por motivos óbvios.
O mundo vai passando, o mundo tá evoluindo e o ouro tá sendo descoberto, tá ficando mais escasso Tá e vai sendo valorizando consumido. mais, Uhum. né? Ou seja, a gente tem uma tendência de alta de um gráfico do ouro a vida toda, não é verdade? Aham. Só que se eu te falar assim, Edime, a mesma quantidade de dias que subiu foi a mesma quantidade de dia que caiu, tu acredita? Se você tá falando... Não, mas aí o que que tu acredita? Se fosse qualquer outra pessoa te falando isso, tu acreditaria nisso? Não sei, acho que eu ia querer ver as fontes, né? Querer ver o estudo. Cara, eu te digo a fonte. É só você ir contar. Porque foi o que eu fiz. Eu fui Legal. contando um por um. Claro que se você pegar uma janela muito pequena, por exemplo, a última semana, o último Deve mês... dar pra automatizar essa contagem. né? Inclusive, esse é o indicador que eu te falei. Aham. Ele conta pra trás quantas vezes equilibrou e desequilibrou. Equilibrou seria ficar metade das Metade, vezes metade. pra um, metade pro outro. E desequilíbrio, Independente do lado que o mercado vai, a quantidade de Independente. candles Bizarro, tende né? a 50%. e isso acontece inclusive no índice Bovespa. Metade dos dias positivos e metade dos dias negativos. Aí tu imagina o seguinte, Da hora. pouquíssimas pessoas sabem. Acho que eu cheguei a ver, acho que tem um... Eles mostram a chance de ficar positivo ou negativo um dia. E é isso, beira 50%, né? Exatamente, exatamente. E aí no longo prazo, só que aí no longo prazo vai contar o tamanho do candle, né? Vai contar Cara, eu vou ser o mais- eu tamanho vou- do movimento, Eu né? vou, te Não dar, só- eu vou te dar uma informação mais bizarra ainda. Mais bizarra do que essa. Tu já ouviu falar num site chamado Investing.com? Não. Não, Invert.com, ele é um site muito conhecido fora do Brasil Uhum. para quem opera o mercado internacional, mercado americano, moedas, cripto internacionalmente também. Por quê? Porque é um site que te dá... É como se fosse um Bloomberg, Certo. né? É como se fosse um... Eu não sei aqui no Brasil que o pessoal usa, mas é um site que ele vai te dar informações jornalísticas, notícias, vai te dar um calendário econômico, review, várias é tipo coisas. Finviz, conhece o Finviz? Não conheço. É brasileiro? É gringo também. Não Só conheço que aí é da bolsa. E aí, esse site Invert.com, ele tem um gráfico lá. É o Investing. Investing, isso. Investing, ING no final. Investing.com. Investing com R ou Investing com S? Com S, Investing. Ah, tá. Eu conheço o Pronto, Investing. Eu pronto. tenho um aplicativo do Investing. Pronto, Invert. E muito conhecido, todo mundo Ah. conhece esse aplicativo, né? Esse site. Existe um relatório lá que, por exemplo, os pares de moeda, o Forex, Aham. que hoje é o maior mercado, não é divulgado o volume de operação porque não existe uma bolsa. Então não é centralizado, então não tem relatório. Difícil de mensurar. Não tem como, exatamente, né? Mas o mercado de commodity é mensurável, porque existe uma bolsa para isso. Aham. Olha que bizarro, Jimmy. Presta atenção. Se você pegar uma janela de 1 ano do gráfico diário do ouro e você fizer o download das informações e você colocar numa planilha... Eu vou fazer um vídeo um dia desse, cara. Eu vou te mandar esse link. Me manda. E você colocar numa planilha, além... Vamos dizer que você puxa 1000 dias para trás, para ficar um número redondo para eu explicar. Aham. 1000 dias são 3 anos e meio. Não, 3 anos e um mês, né? Dos 1000 dias que você puxar para trás, além de ter 500 dias positivos e 500 dias negativos, que já é bizarro, né? Você vai ver um gráfico subindo, pô, mas tem 500 dias para cima e 500 dias para baixo, era para estar lateralizado, né? Aham. Além disso, como o ouro tá no mercado de commodity, mercado de commodity, existe uma bolsa, é divulgado o volume de negociação. Além do volume, a variação automaticamente, né? A variação é quanto ele varia, o volume é quanto foi injetado de dinheiro. Jimmy, se eu te disser que nesses 1000 dias, o mesmo volume de compra foi o mesmo volume de venda, tu acreditaria? Acho que pra comprar tem que vender, né? Aí bate. Mas aí, imagina, o gráfico tá em alta. Em negócio... Tá em tendência o gráfico. É, Não tá- não- assim, eu entendi a questão. É antinatural pra pessoa entender se teve a mesma quantidade de compra como de venda. É que assim, se tem um negócio, tem a venda e a compra. A quantidade vai ser igual, né? Mas aí a questão é os preços que foram negociados que Exatamente. induz a Aí mudança entra- no mercado. Mas é louco isso, né? Acho que a maioria das pessoas não enxerga Aí, isso. por exemplo, entra numa outra premissa que poucas pessoas sabem também, que é o quê? Hoje a gente vive uma economia alavancada. Não é só o day trade que é alavancado. É toda a É economia. toda a economia. Por exemplo, a gente vive hoje num mundo que existe 10, mas a gente vive como se fosse 50. É o mundo todo tá alavancado. Por exemplo, se você tem
o mesmo volume de dinheiro entrando comprado e o mesmo volume entrando vendido, como que o ativo está subindo? Porque conforme o tempo passa, cada vez mais vai havendo mais especulação ao ponto de cada vez ser mais... qual foi a palavra que eu acabei de usar? Não é alavancado. Cada vez vai ficando mais alavancado. Tudo vai ficando mais alavancado. Então a gente vive hoje, por exemplo, hoje todo o dinheiro que existe no mundo, 50 trilhões de dólares, é o dinheiro em espécie que existe no mundo. Pô, mas só a Apple junto com a Apple, Amazon, Facebook, que é o Meta, você pega aí, sei lá, as 5 Big Techs americanas, muito disso. Pô, mas peraí, existe 50 trilhões de dólares no mundo. Mas se você pega ali, sei lá, o valuation das 5 maiores Big Tech, 10, sei lá, 20 maiores. Você pega o SP500, que são as 500 maiores empresas. Eu lembro de ver um gráfico desse, e a maior volume tá em derivativo. Tem muito mais derivativo do que qualquer outra coisa no mundo. E o que é derivativo? Por exemplo, opções é um tipo de derivativo, né? É meio que contratos. Então tem uma quantidade muito... igual você falou, é alavancagem, né? Existe uma quantidade de dinheiro muito grande em ar, em contrato. Verdade. Né? No além. No além, é alavancagem, né? Exatamente. Muito louco isso, né? E deve ser... imagino que a partir daí você consegue tirar alguns princípios que você desenvolve a forma que você opera, né? Os movimentos e tal, sua tomada de decisão. Na verdade, essas informações, elas servem mais para eu deixar de fazer algumas coisas, como por exemplo, né? Perder alguns vieses. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo, que eu uso muito esse exemplo, inclusive. Para que eu vou fazer, eu vou traçar um suporte, uma resistência num gráfico que metade dos tiques dele é para baixo e metade é para cima em qualquer nível que vá. Ou seja, matematicamente falando, até hoje, olha só, em 2013, deixa eu tentar... Cara, minha memória é horrível. Várias vezes, inclusive, eu perco o raciocínio, tento voltar e eu me ferro mais ainda. Eugênio Fama, lembrei. 2013, depois a galera pode pesquisar na internet. Eugênio Fama foi o primeiro ganhador do Prêmio Nobel de Economia. Sabe qual foi a tese que ele defendeu? A aleatoriedade no mercado. O mercado é aleatório. Foi isso que ele defendeu. Na tese, que é pública, qualquer pessoa pode ter acesso, ele diz o seguinte: em qualquer ponto do mercado é extremamente aleatório. Em qualquer ponto. Nunca houve um ganhador do Nobel de Economia dizendo que existe suporte e resistência, linha de tendência, regiões de compra ou venda. Mas tem um cara que ganhou o Nobel de Economia que disse assim: cara, tudo isso aí é mentira. Mercado aleatório. É aleatório. E acabou. E o cara ganhou o Nobel. Pronto. Até o dia que existir um cara que ganhou o Nobel, que vai falar que operar com stop no day trade dá dinheiro, ou o cara que ganhou o Nobel que falar que suporte e resistência... Eu não tenho nada contra quem faz essas coisas, mas tem um cara que ganhou o Nobel de Economia, Eugênio Fama. Todo mundo pesquisa, o cara já escreveu até livro falando sobre o princípio da aleatoriedade no mercado, né? Então, por exemplo, para que eu vou colocar um suporte e uma resistência num gráfico que é extremamente aleatório? É aquele efeito placebo. Eu vou tomar uma decisão aqui baseado no além, vou tomar uma decisão baseada no além, baseado no nada, só por desencargo de consciência, né? Mas é muito louco, né? O mercado, principalmente no Nobel, tem Nobel em economia falando que o mercado é eficiente, tem Nobel de economia falando que o mercado não é eficiente. Então é muito maluco. Acho que isso prova o primeiro ponto, que o mercado é aleatório, né? Então, a parte acadêmica do mercado é bem maluca, assim. Pô, a gente já tá atingindo aí, acho que a gente passou de 2 horas de podcast, conversa legal. Você manja muito, é interessante. O Tomás fala, né? Quando a pessoa entende, a conversa flui, a coisa vai. Ronald, eu costumo fazer um sorteio, né? E você fala uma hashtag. Hoje a gente vai sortear o Bola de Neve. É a biografia aqui do Warren Buffett. Um livro, já falei aqui nos outros podcasts, mas é um livro que abriu muitas portas pra mim. Inclusive foi o livro que fez a pessoa que me falou que a opção existia puxar a conversa comigo. E o engraçado, cara, essa pessoa virou meu aluno depois. Olha que legal, né? Me senti honrado. E aí, conta a história dele, fala de como ele investe, conta um pouco sobre a vida dele. É uma pessoa excepcional. Ele é o cara que chegou a ter todo o dinheiro do mundo, apesar de... Não sei, né? Ele tem toda a filosofia, ele tem uma pira dele também, né? É um gênio, cara. É um gênio. É um gênio. Não um tem, cara ninguém vai dizer o contrário, é um gênio. Exatamente, é um cara muito particular, vale muito a pena ler esse livro.
Vou fazer o sorteio e aí é só você comentar na foto do Instagram e colocar a hashtag que o Ronald vai falar pra gente. Ronald, uma hashtag, qualquer coisa, cara. Pode ser um jabá de alguma coisa sua. Pode ser hashtag propósito. Propósito, hashtag propósito. Pô, essa hashtag é muito boa. Então, vai ser na foto que tá lá, eu e o Ronald. É a última foto do Instagram, só comentar lá. Hashtag propósito. E, pô, segue o Ronald também no Instagram. Pra participar do sorteio. Então, eu saindo daqui, vou lá pra casa e vou fazer o sorteio com vocês. Eu entro lá ao vivo e a gente faz o sorteio. O Bola de Neve da Alice, eu não sei pronunciar o sobrenome dela. Você que aprendeu 8 idiomas lá no Google Tradutor. No Google Tradutor. Cara, é engraçado. Antigamente tinha o Babel, né? Acho que antes do Google Tradutor, um programinha antigão de traduzir. Poxa, se deixar a gente ficava aqui, hein? Mas o pessoal acho que tá com cara de que quer ir descansar. Começar a pagar insalubridade. É verdade. Ronald, que mensagem você deixa pra galera que tá assistindo a gente, quer começar, quer seguir os passos, tá com insegurança, pra que lado o que você orienta a pessoa? Seja prático, seja psicológico, o que você recomendaria? Tá. Eu acho que eu falei várias vezes sobre isso aqui, né? Hoje, você ganhar dinheiro no mercado que é aleatório, né? Ou até então é comprovado aleatório. Eu espero um dia que alguém prove o contrário, porque eu não sou leso, então eu quero que o mercado não seja aleatório também. Mas até então ele é aleatório pra gente. Então é muito mais vantagem para essa pessoa ela encontrar em quem se inspirar. É muito mais vantagem de todas as formas. Vantagem de tempo, vantagem de grana. Ela vai perder menos dinheiro se ela não estiver sozinha. Vai perder menos tempo se ela não estiver sozinha. É importante a pessoa ela ter certeza de quem ela vai se inspirar. Porque hoje é muito fácil você chegar na internet e mostrar uma operação vitoriosa, né? Uma operação ganha. O difícil é você mostrar um histórico competente de longo prazo. Você saber que aquela pessoa realmente tem uma idônea, né? Tem uma identidade libada na internet, principalmente a internet, que é muito difícil, né? Na minha opinião, o mercado financeiro ele é o melhor local do mundo para a pessoa realizar os seus sonhos capitalistas, né? Ninguém está no mercado financeiro para fazer filantropia. Eu não tô, e eu não conheço ninguém que tá também. Mas daqui a gente consegue fazer muita coisa. Então é a ferramenta. E como eu vou usar essa ferramenta que vai ditar a direção que o rumo vai, né? Então, assim, eu gosto muito, cara, de não só falar sobre mercado, porque eu já vivo isso desde os 16 anos. Imagina, eu tenho 33, pô. Ano que vem, eu completo mais tempo de vida no mercado do que eu vivi antes. Então, assim, é muito importante a pessoa ela ter essa sensação de que ela se encontrou, né? E se encontrou no mercado. O mercado tá de braços abertos para todo mundo, só que é um clichê também, mas nem todo mundo é pro mercado. O mercado é para todo mundo. Todo mundo que quer estudar, todo mundo que tem um perfil de paciência, que visa um médio e longo prazo, que não é ganancioso. Existe uma diferença entre ambição e ganância. Então, seja ambicioso, mas não seja ganancioso, né? Eu tenho uma parábolazinha que para a pessoa entender, quem não sabe qual é a diferença, né? O ambicioso é aquele cara que planta esperando colher. Isso não é errado. Não é errado eu ser uma pessoa interesseira. As pessoas têm medo dessa palavra. Eu sou interesseiro. Cara, por que é errado? Você ter interesse em algo, em outra pessoa, é a lei da semeadura. Você está plantando alguma coisa e você está esperando colher. Você tem que ter paciência para isso, né? A ganância não. A ganância é o cara que quer colher sem plantar. Essa é a diferença, né? Então, assim, não seja o cara ganancioso, seja o cara ambicioso no mercado. E pé no chão, né? Se você for um dia o cara mais rico do mundo, vai ser consequência. De repente, o próximo Elon Musk tá ouvindo a gente, né? Mas vai ser uma consequência, né? Tenha um pé no chão, porque da mesma forma que você pode ser muito alavancado, você pode se estrepar todo também. Né? Exatamente. E o cara que chega lá, ou mesmo chegar um resultado muito grande, o cara mais rico do mundo, é um cara que ama o processo. Ele chegou lá, não foi amando simplesmente o dinheiro, né? Ele gosta daquilo, igual o Elon Musk. Que é um cara mais, assim, ele move o mercado e tal, mas muitas coisas que ele fez foi antinaturais e boa parte dos capitalistas tradicionais, a galera de finanças, não faria. Ele aceitou riscos enormes
ele abriu mão de muita coisa da vida, ele dormia na fábrica para conseguir entregar os resultados, isso depois que ele já era rico. Ele não precisava fazer aquilo. Então, a motivação nunca foi o dinheiro, e sim o propósito. E vem daquilo que a gente tava falando. Né? Cara, tu acredita que eu imagino... Eu sou muito fã do Elon Musk, mas eu imagino, tipo assim, até as coisas meio duvidosas que ele faz, tipo, de manipulação e tudo mais, eu acredito que, no fundo, ele ainda tá pensando o copo meio cheio. Tipo assim, pô, tô mostrando pra esses leso que dá pra manipular muito fácil e eles não estão fazendo nada pra corrigir isso. Eu tô mostrando aqui que eu faço um tweet, o Bitcoin sobe. Eu divulgo um negócio, uma ação de uma empresa sobe. Mas o que acontece? A manipulação não é feita por ele. O mercado é feito de gente. Sim. As pessoas são bestas de fazer baseado, gananciosas, É. e querem ganhar em cima de um certo padrão. Perceberam um padrão no que ele fala e tentaram ganhar em cima disso. Muitas vezes ele nem colocou dinheiro na coisa. Ele trocou uma foto e a galera foi lá na ganância. Exatamente. E entrou num botou pump uma and dump. hashtag na bio dele, né? É. Foi a história do Bitcoin, foi assim, né? E aí a galera cai num pump and dump. Mas o problema são as pessoas, não necessariamente tanto ele. é que se ele tivesse Ele fazendo já- alguma coisa errada, ele tava preso. Exatamente, É. porque é um cara mais visado do que Exatamente. ele, não tem. Numa legislação pior do que, assim, mais rigorosa do que a do Brasil, né? Exatamente. Com certeza ele já tava preso. Envolvido numa empresa pública, né, que tem uma série de regulações e tal. Ronald, mas é isso. Muito obrigado. Cara, eu Onde que a agradeço, gente cara. encontra nas redes sociais? Cara, não é muito difícil, porque Ronald não é um nome popular, né? Igual, tipo, o Whindersson. Qualquer forma que você digitar o Whindersson, vai chegar no Whindersson. Chega nele. O Ronald não é tão difícil. Eu fico só preocupado pra pessoa não cair num golpe, porque tem uns 20 fake meu na internet. Cara, E isso tem é uma merda. galera divulgando criptomoeda e tal. Mas assim, é só você achar Ronald Coutrin, né? Não é tão difícil. É tipo Ronald, só que sem o D. Ronald até o L, né? Ronald Coutrin. E qual é, Ronald, o seu perfil? É aquele que menos que vai falar com você. Aquele que não vai te oferecer nada. Aquele que não tem engajamento. Não tem stories, não tem foto. Esse é o meu perfil. O cara que não te oferecer alguma coisa É o meu Ronald. perfil. Se te oferecer alguma coisa, cuidado. É golpe. É golpe. É golpe. Boa. Meu perfil é a mesma coisa, vocês já perceberam isso. Pô, Ronald, brigadão pelo convite. É uma honra ter você aqui. Pessoal, brigadão por estar aqui com a gente até agora. Daqui a pouco eu entro pra fazer o sorteio do livro. Pô, é isso. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Me segue lá no Instagram, @carvalho.jimmy, comenta na foto. Pô, é isso, né? Um grande abraço. Muito obrigado por você estar aqui com a gente até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.